Salve galera, beleza? Tá começando mais um Todo Mundo Pode. E hoje eu aqui tô sozinho, a minha companheira de vida, de trabalho, de uma série de coisas não pôde estar com a gente. Ela tá passando por um processo bem difícil de saúde, tá com cólicas terríveis. E aí ela optou por ficar em casa. Beijo, Pretinha, te amo. Mas enfim, vou fazer o programa sozinho, assim como ela também já fez um dia, né? Por causa de uma viagem de trabalho minha. Vou tentar dar continuidade ao que a gente sempre faz aqui. Então, só lembrando, toda sexta-feira, a partir das 11 da manhã, Spotify e YouTube. Segue a gente aí nas redes e todo mundo pode aqui, beleza? Esse é o nosso último episódio da segunda temporada e a gente não podia deixar barato e trazer uma pessoa incrível para finalizar essa segunda temporada que trouxe pessoas maravilhosas, onde a gente pôde bater um papo, trocar uma ideia e falar sobre arte, cultura, enfim, sobre diversas coisas. Vou fazer a bio dele aqui, que também tem muita coisa, mas a gente vai deixar que ele conte sobre a vida, a jornada, a história dele, que é uma história que eu acho, assim, muito foda. Enfim, vamos lá. Ele é multiartista, tem 35 anos, ele vem da cidade de Osasco, desenvolvedor do conceito Música Preta Brasileira Teatral, conceito onde ele junta música e teatro. Ele possui 2 discos lançados e o mais recente, Sem Ar, mas com Ideias, tem uma pesquisa baseada nas transgressões do estilo funk, indo para algo que ele chama de pós-funk e pop experimental, que eu quero que ele fale sobre isso também. Como cantor e ator, já estrelou clipes de artistas como Sabotagem, Marcelo D2, Samuca e A Selva. Ao longo dessa sua jornada musical, ele já incluiu músicas próprias em séries como Coisa Mais Linda da Netflix e no curta-metragem Goma, que foi produzido pelos alunos da ETEC e acabou entrando em uma das categorias de Cannes em 2022. Então, cara, pouca coisa não. O Andarilho não para. Né? Então hoje, para bater um papo com a gente, eu quero convidar ele que andou muito para chegar aqui, né? São quase 40 quilômetros. Ele realmente é um andarilho. É eu, Andarilho Chá. Obrigado. Muito obrigado por você ter aceitado o convite. Gratidão de verdade. A Preta te manda um super beijo. Um abraço super apertado aí. Devolvo beijo para você também. Se cuida aí. Fica aí, ó. Próxima temporada, quero a senhorita aqui de novo. Muito bem. Enfim, Andarilho, obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite. O Tim Arif, que é uma pessoa que eu tenho um carinho enorme, costumo dizer que o Tim é o nosso padrinho aqui do Todo Mundo Pode, porque ele vem trazendo... Sempre a gente conversa, troca uma ideia, e ele fala assim, tem essa pessoa aqui, ó, leva lá, tal. Ele vai indicando artistas pra gente. E aí, no bate-papo que a gente teve com ele aqui, ele falou sobre você. E eu falei assim, poxa, vamos... Ele me passou uma série de artistas, eu falei, poxa, Andarilho. E aí a gente começou a trocar ideia, e aí deu certo, e obrigado, e foi os cosmos, né, do universo. Sim. Porque quando eu vi também vocês postando o material que vocês fizeram pro Tim, eu olhei, aí eu entrei em contato também, então esse match já era pra ter acontecido. Esse match já foi dado assim que o Tim veio. Sim, e o Tim é um querido, conheço o Tim através da Afrogen, né, que é a primeira Jam Sessions preta do Brasil, enfim, onde a pretada sobe lá e arrasa não só na música, mas também na dança, no teatro, enfim, são manifestações que acontecem, coisas que acontecem em São Paulo. Perfeito. Para começar, eu queria saber por que Andarilho Chá? Eita, vamos lá. Primeiramente, eu quero agradecer de estar aqui. Nas minhas últimas movimentações, principalmente agora desse lance do novo disco, eu tô correndo muito atrás desse lance de fazer assessoria de imprensa por conta própria. O artista independente faz muitas coisas por conta própria. A gente sabe como é. Então, eu agradeço muito, porque assim, o papel do jornalismo, o papel do comunicador é justamente esse, de trazer as novas narrativas, os novos artistas, tirar essas pessoas de um certo tipo de sombra e mostrar que sempre tem coisas novas acontecendo na periferia. Então, sim, agradeço de estar aqui. Vamos lá. Eu estou de chá agora, nesse momento, né? E hoje, em especial, eu trouxe o Andarilho, que é a máscara, né? Que eu trago dentro de todo esse conceito de música preta brasileira teatral. Meu nome, na verdade, é Carlos. Tananana. Meu Deus, eu fui enganado todo esse tempo. Carlos Alberto dos Santos. Mas quando eu entrei no teatro, uma das primeiras aulas que eu tive,
eles me perguntaram algumas coisas, enfim, e me perguntaram de nome artístico, né? E aí eu fiquei com o Carlos, eu falei, não, Carlos Alberto não batia comigo. Quando eu era criança, uma criança criativa, uma criança das artes também, eu tinha amigos imaginários. E dentro desses amigos imaginários tinha o Charles. Não me pergunte de onde que eu tirei esse Charles e se o pessoal já perguntou pra mim, você via esse amigo imaginário? Eu conversava com esse amigo imaginário. E quando me dei conta disso, né, nesse período quando eu entrei no teatro, eu falei, nossa, vai ser perfeito eu colocar o nome, né, do meu amigo imaginário como meu nome artístico. Aí tudo começa, o Carlos Alberto, né, dando espaço para o Charles Alberto. Tá. Aí eu comecei a me assinar como Charles Alberto, Charles Alberto, Charles Alberto. E no processo também de teatro, das minhas movimentações artísticas, processo da criação do primeiro disco, que foi em 2016, o Não Se Esqueça de Sobreviver para Continuar Nos Ouvindo, que tem a música que você gostou. Maravilhosa, inclusive. Eu fui entendendo o que tipo de artista que eu queria ser e que automaticamente eu estava me transformando, né? Porque eu venho de família de pai cantor, então eu entrei no teatro, foi uma trajetória de passar por faculdade de rádio e TV, trabalhar administração, a pressão da sociedade para você poder ser alguém na vida. Então o lance de falar assim, nasci, sou uma criança artística, porém não era a criança artística que o pai e a mãe vai falar assim, olha, você vai então entrar numa escola de teatro, né? As estruturas e os formatos de famílias periféricas, eles caminham de formas diferentes. Então, o meu lance, eu entrei no teatro, e dessa entrada no teatro também veio uma pergunta. O que você quer fazer aqui? E eu não sabia responder. Tinha um nome artístico vindo ali, mas eu não sabia o que eu estava fazendo no teatro. Tinha saído de uma faculdade de rádio e TV, tinha largado essa faculdade. Os próprios amigos na rádio e TV falavam pra mim, o que você está fazendo aqui? Porque aqui não é o seu lugar, você tem que ir pro teatro. E aí foi quando eu entrei na escola de teatro Macunaíma. Calma que eu já vou chegar no nome, tá? Porque a gente percorre por vários pop-ups pra poder chegar lá, é sobre isso. E aí, dentro do teatro, eles me perguntam o que eu queria fazer lá, e eu falei que eu queria fazer um espetáculo que fosse parecido com o do Michael Jackson e da Madonna. A ambição da bicha. É aquela coisa, tipo, onde misturasse música, teatro, circo, dança, gente voando, espetáculo, performances. E eles falaram, tudo bem. Só que eu fui engolido por todas as outras coisas que tem no teatro, mas nesse processo, esse sentimento e essa criação se juntou com a música que eu também fui criando no meio do caminho, se juntou com o processo criativo do meu primeiro disco. E aí, dentro desse processo do primeiro disco, quando ele ficou pronto, ele automaticamente nasce um disco teatral. Porque eu quis, além de eu transitar por vários estilos diferentes, andarilhar por vários estilos diferentes, porque tinham muitas coisas dentro de mim para serem ditas e muitas referências musicais. Eu cheguei no Roger Guitarra, que foi o produtor, e falei, não, o teatro tem que entrar, porque eu tô no teatro e eu sinto que eu sou esse tipo de artista que gosta de juntar essas duas narrativas, porque eu entendo, eu não consigo vê-las separadas. Aí nesse processo eu não tive, não digo coragem, mas podemos usar a palavra coragem que vai fazer sentido com o Andarilho. Eu não tive coragem de assumir, de cantar as minhas próprias canções. O Charles Alberto, sabe? Subir no palco e cantar suas próprias canções. E aí eu comecei a pensar num personagem pra assumir isso. E esse personagem surgiu o Andarilho. De início, o Andarilho ele veio com uma ideia de, tipo assim, ele seria um personagem onde ele ia representar todos nós. O Andarilho quase se chamou Sonhador, mas eu falei, não, Sonhador não vai rolar. Então seria esse personagem que representaria a população. Mas eu falei, não, a população brasileira, eu acho que o Andarilho não só representa isso, ele representa a classe artística. Fiquei nessa dúvida. Mas aí me surge o Andarilho, e aí o Andarilho, ele se juntou com o Andarilho, Charles Alberto, não ia dar certo, né? E o pessoal não me chamava de Charles. O pessoal só me chamava de Chá. Chá. Que os maconheiros de plantão, eu fico pensando outras coisas que eu sei. E toda vez que eu chego no chá, a galera, adoro um chazinho. E aí
fui entendendo esse nome, foi criando até chegar no Andarilho Chá, que é o nome do personagem que se junta comigo, né? Eu sei, gente, foi um monte de pop-up, eu vou tentar parar de abrir tanto pop-up, porque realmente é uma história muito longa, porque as artista, coisas... gente. Elas vão acontecendo... Depois de muito tempo você vai entender, né, o porquê aquilo. Hoje, quando eu escuto o meu primeiro disco, eu falo, nossa, eu saquei. Mas no momento, quando você tá criando, é tudo no impulso. Sim. É tudo no vai ou racha. Você não tem muitos planos certos, principalmente na arte independente. E também porque a gente quer fazer, quer mostrar, então a gente tem... Depois de muito tempo que a gente começa a ser um pouco mais experiente, a gente começa a dar uma reflexão. Mas quando a gente tá começando, a gente quer fazer, então a gente quer mostrar, né? Exatamente. Então, as coisas vão acontecendo. E daí surgiu o Andarilho Chá, né, que é esse personagem, junto com essa narrativa, que é a música preta, esse conceito, enfim, música preta brasileira teatral, que também no primeiro disco, aquela salada de estilos musicais. A forma que eu entendi de aplicar o teatro dentro do primeiro disco foi através das pronúncias. Se você escuta o disco, ele tem tipo uma música, uma pronúncia, e ali eu também convidei o Ricardo Dias, que é um professor e ator também das antigas, lá de Osasco, e ele contracena comigo, né, situações, conflitos. É um disco que eu gosto de colocar o Andarilho nessa causa de coragem, porque foi um momento que eu fiz, né, eu produzi esse disco que eu tava realmente precisando de muita coragem. Eu tava trabalhando na administração, 10 anos, tava com depressão, porque eu me sentia realmente um rato de laboratório e com muita coisa pra dizer, muita coisa pra fazer, mas sem coragem de assumir, né? Porque sim, gente, o dinheiro caindo todo mês com VR, com, como chama? VR, VA, enfim, VT, o plano de saúde, isso é uma coisa que prende nossos corpos periféricos, porque ser artista, a coragem de assumir a arte pra nós é outra coisa, é Sim. outro lado. Uhum. Uma que nós fazemos isso muito também para mostrar para as nossas famílias que nós vamos ser alguém na vida. E dentro de casa você tem que trabalhar para ajudar em casa. Eu ouvia do meu pai, você vai trabalhar porque o pai vai ficar velho e você vai cuidar do pai. Mas Então, seu pai era músico também. Ele era. Só que, enfim, mais um corpo periférico baseado no trabalho. E ele dividia a vida dele entre cantar, né? Cantor de música sertaneja, cantor preto de música sertaneja. Olha, isso é novidade no Brasil. São muitos no sertanejo raiz, né? Sim. Só que falados e hypados foram poucos. O único que eu conheci na vida foi João Paulo, que era dupla com Daniel, né? E depois de lá pra cá, nunca mais. Tem o Renner do Rick Renner, eu não sei se é o Renner ou o Rick também. O Rick Renner, ele é negro também. Mas o meu pai, ele é do sertanejão raiz. E na vida ele dividiu a vida sendo cantor de música sertaneja e motorista particular. E também descabeçado, com pouca informação, de profissionalismo. Dividiu isso também com a noite, né, com amigos. E tá bem complexo esse lance com meu pai, porque hoje ele tá envelhecendo, ele tá aposentado. E eu, como tenho uma informação sobre racismo estrutural, eu enxergo meu pai como uma pessoa que, se tivesse outro tipo de informação, outro tipo de educação e outro tipo de realidade, poderia ter um outro final, né? E principalmente na música. E é mais uma das coisas que eu pego pra mim de falar, mano, eu não quero seguir o caminho do meu pai, eu vou fazer diferente. E estamos tentando. Então essa questão da música pra você vem da família. Vem da família. Vem do pai. Vem do pai. Os meus avós eu não conheci, mas assim, todo mundo fala que tanto da família da parte da minha mãe, tanto da parte do meu pai, todo mundo era de baile, todo mundo era envolvido com noitada, com dança, mas realmente vem da minha família, vem do meu pai, e eu era essa criança artística. A criança que ficava imitando comerciais, a criança que meu pai já quis até me internar, porque sempre fui muito doido, enfim, por heróis, X-Men, essas coisas, Cavaleiro do Zodíaco, sou dessa fase. Todos nós. Dragon Ball Z, enfim, estamos falando a mesma língua, todo mundo.
E eu ficava brincando sozinho, né, no quintal de casa. E eu fazia todos os personagens. Então, se era pra fazer X-Men, fazia Tempestade, Wolverine, o Professor Xavier. E até meu pai olhava aquilo e falava, achava assustador, né? Tipo, tem que internar esse menino, porque ele fica fazendo o dia inteiro no quintal. E daí era uma criança artística. E aí eu fico me perguntando, se fosse outra realidade, se minha família tivesse um outro tipo de educação, né? Se entendesse a arte de uma outra forma. Porque eu entrei tarde no teatro. Eu entrei no teatro com 19 anos, pagando do próprio bolso. Porque aí eu entrei na administração, e aí na administração a primeira coisa é, não, vou fazer administração, porque, né, tô aqui nessa corporação, eu quero fazer parte disso. Não durou 2 anos de querer fazer parte disso. E aí eu comecei a fazer rádio e TV, tudo foi inclinando para coisas mais para humanas. E meu pai e minha mãe nunca tiveram condições de pagar, né? E é bom que, assim, eu não tive a estrutura do papo. Tipo, não, eu sou cantor, então o meu filho é cantor também. Mas eles também nunca me impediram. Com esse conflito eu não tive, assim, diretamente com a minha família. Só que existe um outro conflito psicológico. Por exemplo, quando eu fui largar o emprego, minha mãe vem aquela coisa do tipo, mas você sabe, tem certeza? Não pode deixar de ajudar em casa. E aí, dentro desse processo todo, essa criança artística, eu abrindo o pop-up e voltando pra criança, essa criança artística, ela vai e cresce, entra nesse primeiro emprego e começa a pagar por todos os cursos. Foi aí que eu conheci o Roger Guitarra também, da Criativa Musical, que é uma escola de música lá de Osasco. E aí, da escola de música, eu tava tudo no mesmo período. Eu entrei no Macunaíma, entrei na escola de música, porque eu queria soltar isso que tava dentro, esse andarilho interior. Então, só que é muito engraçado, porque quando eu falo isso, eu tava muito distante. É mais ou menos o que você falou, né? A gente vai criando chão e vai tendo experiência. Porque o que eu pensava lá naquela época é totalmente diferente de hoje, que eu me considero um artista na raça, que tá ali, na máquina mesmo, né? Tentando se encaixar e desencaixando. E paguei todos esses cursos, fiz tudo o que tinha que fazer para poder me existir e poder me entender como um artista, até chegar nos dias de hoje. E a gente tá falando de experiência, né? E Tô falando com você, eu tô aqui pensando em coisas, enfim. a gente tava, antes da gente começar, a gente tava conversando aqui e eu ouvi uma música dele que, gente, é surreal, assim, de verdade. Eu acho que eu escutei umas 4, 5 vezes, porque é uma música muito boa. Eu sou bailarino, então escutar música pra mim é uma coisa que eu faço quase que diariamente. Amantes Vagabundos. E o que eu respondi? Não é uma música que eu... Não gosto dessa música. Eu falei, como não? Uma música linda, perfeita, assim, sabe? Toda a sua plenitude. E ele, não gostei. E eu acho que é isso da experiência mesmo, né? Você faz algumas, que nem eu olho pra trás, assim, às vezes, e eu tenho uns vídeos gravados, assim, não de quando eu comecei a dançar, porque eu sempre fui uma criança pobre, não tinha máquina. Somos nós. Demorou Então, pra ter celular. Mas as minhas primeiras obras coreográficas, assim, eu tinha alguns trechos de algumas pessoas que tinham filmado, porque tinha um pessoal na época que ia me assistir e levava aquela câmerazinha pequenininha que carregava, né? E aí eu tava assistindo esses dias alguns trechos e eu falava, nossa, que coisa horrível. Meu Deus, onde eu estava pensando? Sabe? Que nem você, tipo, não, nada a ver. Então, olhando pra trás, mas eu acho que aquilo é importante, fez parte pra mim, pra que eu pudesse ser quem eu sou hoje. Aquilo faz parte de mim, mesmo que eu não goste, né? Mas, de alguma certa forma, eu tinha que começar por algum lugar. Então... Amantes Vagabundos é porque, assim, o primeiro disco, como eu já expliquei aqui, acho que deu pra todo mundo entender, eu tava muito entendendo o que estava acontecendo, o que seria o andarilho, a MPBT, porque a MPBT foi provocado inclusive pelo Ever, que é do Afrojan, o idealizador da Afrojan. Ele falou, seu som não é MPB, tenta entender aí o que é, porque não é MPB. É contemporâneo demais. Um disco com tantos estilos musicais diferentes, inclusive Amantes Vagabundos, que é uma música romântica, bem balada, né? E aí veio surgir, fui entendendo, até chegar no MPBT, Música Preta Brasileira Teatral. Então eu trato essa música e outras dali daquele disco como coisas importantes na minha vida. Porém, acho que nós somos esponja, né? Uhum. Eu enxergo nós artistas como esponja. O tempo todo tá sugando energia, sugando inspirações de tudo quanto é lado. Então, assim, tem coisas ali que eu faria diferente. Hoje, obviamente. Acho que não chega nem ser no lugar de não gostar de Amantes Vagabundos. Eu tinha muita dificuldade pra cantar essa música. O Roger Guitarra ainda, que foi meu primeiro mestre, ele me espremia
Porque eu tava ali fazendo aula de canto na escola dele, e aí foi quando eu conheci e começamos a gravar o disco. E ele falou, não, beleza, você quer cantar? Então você vai cantar. Então você vai cantar. E essa música, ela tem uma região meio... Eu seguro as suas mãos de olhos pra olhares. E aí é totalmente diferente de voodoo. Voodoo! Coisa feia! É muito mais expansivo na forma de cantar. Então eu ficava, Roger, pelo amor de Deus, eu não tô cantando essa música, eu tô sussurrando. Ele, não, é isso. É fulano, é ciclano. Altas referências da soul music, das antigas, Motown, assim. Aí eu falava, mano, não tá indo. Então acho que era uma dificuldade no arranjo da música que eu não me encaixava. Porque eu não tava ainda tendo feeling naquela Eu época. tava assistindo também você no YouTube e você tava com um show gravado, né? Um espaço de uma casa, um casarão. É o Casarão, meu Deus, Casa de Cultura Casarão? Ou não? Você tava com uma galera tocando e tal, e você... Foi o tributo ao Tim? Não, você sai de um saco preto. Ah, é com o Andarilho. Essa aí já é o lance da performance e assim, com tipo, os Zac essa Efron. música que eu tô falando e esse show gravado, assim, são coisas muito distintas uma da outra, assim, que você fala, não é a mesma pessoa. Você porque entende? é muito diferente mesmo, é realmente o que você tá falando, assim. Puta artista, aqueles assim. Sim, não, mas você consegue ver, assim, o quão diferente é um trabalho do outro. Mas isso é interessante, a gente é artista, é isso. Quem me olha há muito tempo atrás, eu venho do balé clássico. Dancei balé clássico muitos anos da minha vida. E quem olha o meu trabalho hoje fala, nossa, mas se você realmente fez balé? Sim, fiz. Porque é muito diferente um trabalho do outro, né? É experiência. E é legal a gente estar conversando sobre isso, porque assim, as pessoas, a gente tava conversando um pouco antes, né, de ligar a câmera. Elas esperam assistir e saber um pouco das nossas trajetórias. Só que para além das nossas trajetórias, como a gente se vira nesse meio, né? Como que é o Chá hoje, como ele tá tentando sobreviver hoje com esse entendimento novo dele, como que a bagagem que ele já traz e que ele já trouxe dos outros trabalhos fica ainda ali, né? E esse do se vira é muito doido, porque somos muitas coisas num dia só. Mas eu Muitos pensamentos no dia só. Eu costumo dizer que assim, a gente que é artista independente, que é periférico, a gente vai criando trabalhos, porque a gente vai criando todo dia, a todo momento. A gente acorda criando, a gente dorme criando, né? Nem fala. Costumo dizer que a gente nem dorme. Meu Deus. A gente só tá criando o tempo todo. A gente vai tentando criar alguma coisa dentro da arte para que a gente possa consolidar. Então a gente vai permeando vários espaços, vários lugares artísticos, teatro, música, dança, para tentar encontrar esse lugar e seguir. Que é diferente, por exemplo, de pessoas que já têm dinheiro, que já tem um nicho pronto ali, e vem alguém, investe e fala, ó, você vai fazer isso, e a gente sabe de quem a gente tá falando, né? Tem muito artista que é assim, então já vem pronto. E é essa galera que tem grana. Agora a gente que tá fazendo, a gente fica tentando encontrar o que é interessante e aonde que vai encaixar, quem é que vai escutar, porque é isso, a gente tá criando, né? O lance da renegociação o tempo todo com os seus sonhos. Exatamente. Só hoje, antes de chegar aqui, como eu relatei, já desentupipia. Na verdade, não desentupiu, porque eu deixei ela lá. Meditei, tomei café, editei vídeo e postei. Aí de editar vídeo e postar, eu troquei ideia e comecei a mandar uns vídeos de figurino pro pessoal do job de amanhã. Troquei mais informações ali pra saber coisa de como chegaria até aqui. No meio do caminho, vim fazendo exercícios vocais e ensaiando as músicas do show que eu vou cantar no sábado. Então é muito. E também, dentro dessa trajetória, é o descaso. Recentemente eu fiz uma postagem sobre o artista independente que vive no soro, né? E aí eu citei ali três circunstâncias diferentes. O artista independente, ele tem ou o governo, os meios de governo para poder sobreviver, e esses meios estão lutando para não serem privatizados. Sim, né? Total. Ou o artista independente tem o mainstream,
Só que o mainstream ele é totalmente monopolizado e você tem que ter muito dinheiro para você poder entrar no mainstream. Você pode ver agora, recentemente saiu a tão concorrida, enfim, tão hypada playlist do Spotify, dos artistas mais ouvidos, só tem sertanejo. Acho que só tem um funk, os outros 4, os 5, só sertanejo. E aí tem o midstream, né, que é a galera do alternativo, tudo, que só te dá voz se você hypar. Mas como que você vai ter voz se vocês não estão te dando voz? Como que você vai hypar? Como que você vai existir? Por isso que realmente eu falo que é muito importante estar aqui, muito importante o trabalho de vocês, porque assim, dentro do meu processo novo agora de criação do novo trabalho, tentei muitos e continuo tentando trocar uma ideia com o pessoal da comunicação, dessa comunicação mais... tanto da comunicação periférica como a comunicação musical mais alternativa, e você não tem resposta. Tem até uma amiga minha jornalista que ela falou, Chá, infelizmente essa galera vai te dar a resposta quando você hypar. Aí eu falo, mas como eu vou hypar sendo que não estão me dando espaço? Dinheiro. É isso, é dinheiro. É quando a gente hypar em dinheiro, aí... então... Porque é aquilo muito que eu falo, né? Tipo assim, eu vou ser meio polêmico aqui, mas... Vamos ser, porque hoje eu tô aqui me segurando também. Tudo é dinheiro. A gente agora, recente, tem um espetáculo agora que a gente vai desenvolver, que a gente ganhou o fomento aqui da cidade. E aí você percebe o quanto muda. Em abril a gente apresentou um trabalho sem dinheiro nenhum. Fizemos um puta de um espetáculo. E ele não hypou, porque não tinha como investir, por exemplo, para alugar um teatro. Não tinha como a gente fazer isso. Todos nós somos 18 pessoas, somos todos independentes. Então, também ninguém ia sair durante a semana, porque tem trabalho e tal, para ir desenvolver aquilo. E aí você precisa de alguém que invista naquilo. Dinheiro. E aí agora a gente ganhou o fomento. Então a gente tem dinheiro. Então a gente já percebeu que agora, eu comecei a fazer contatos em alguns lugares, o quanto a conversa é diferente, o quanto o olhar é diferente. Você fala assim, vocês vão... Não, legal, tem data. Tem data? Nossa! Então tudo é dinheiro. E a gente que é periférico, eu sinto que a gente vive naquele... Quando a gente é adolescente, a gente vai procurar emprego, e aí as pessoas falam assim, mas você tem experiência? Parece que a gente sempre tá procurando... parece que a gente tá numa vida que tá sempre entregando currículo, tá sempre procurando experiência. Exatamente. E a gente é super experiente. Mas imagina eu também que sou da música, da atuação, porque é essa complexidade, e que eu também culpo o racismo estrutural, porque se essa história fosse contada de uma forma diferente, nós teríamos problemas também, mas outras narrativas, outros corpos saindo de outros lugares e outras realidades. E talvez a gente não estaríamos reclamando de dinheiro, sim, dependendo da nossa realidade. Mas esse ponto de dinheiro é um ponto muito importante que você tocou, porque assim, eu tava conversando recentemente com uma amiga, e aí ela falou, Chá, é complicado quando a gente pega um job grande, pode ser na publicidade, atuação, ou um cachezão vindo do governo, de alguma, sei lá, um centro cultural que você canta, ele não vem só pra gente investir na nossa carreira, que é o certo, né? Você abre uma padaria, você demora pra ganhar o dinheiro com o pão, você vai investir com mais fermento. No nosso caso, esse dinheiro vem pras coisas básicas. Exatamente. É pra pagar aluguel, é pra comprar comida. E quando eu me deparei agora morando sozinho, né? E morando sozinho, mano, eu moro num cortiço. Pensei em tudo, assim, quando eu fui sair, né? Sair de morar com a minha mãe, com meus irmãos. Todo mundo vem pra São Paulo, vem pra São Paulo, porque aqui tudo acontece. Eu falei, o quê? São Paulo, pra você morar num ovo, tudo você paga R$1.500. É verdade. São Paulo tá um caos de crime, enfim, de tristeza, de você tá ali no corre e você vê um monte de corpos pretos estirados na rua, te deprime para um caramba. Além de tudo, tem o lance de, tipo assim, ela te engole. Eu amo São Paulo, mas ela te engole. Sim. E a gente que é do corre da noite, né? Nos momentos ali mais emocionais embaixo, a gente se afundar, com tudo ali em fácil acesso. Eu falei, eu vou ficar na Osasco, minha Osasco querida. Mas fui pra um cortiço. E tem todas as complicações da onde eu moro. Mas eu pensei realmente em guardar um dinheiro. Porque eu falei, eu vou pagar pouco no lugar onde eu moro.
quero guardar um dinheiro porque vai que role uma próxima pandemia e o artista tem que pensar dessa forma. Sim. A gente não tem o 13º, não tem a garantia do dinheiro entrando sempre. Só que aí quando você faz jobs, trabalha e você não recebe, aí o buraco é muito mais embaixo. E eu acho isso muito desumano. E eu não é uma queixa, eu tô falando isso vai pra corte, viu? Isso dá pra corte. Com certeza. Porque essa queixa é realmente dos nossos. É da galera que trabalha, às vezes, nos mesmos espaços culturais e não recebe. Ou canta nos bares, ou trabalham com certos produtores que não recebem. E eu não tô falando de, tipo assim, a pessoa que o dinheiro não entrou e não chegou, e ela tá também no mesmo sufoco. Eu tô falando de gente diabólica mesmo, tô falando de Sr. Burns, sabe? Porque é aquela pessoa que ela tá com o dinheiro e ela não paga, né? O governo a gente não precisa nem dizer, né? Agora, o perrengue que foi, eu não sei nem se eles aceitaram. O governo federal liberou a verba e o pessoal aqui em São Paulo não tinha ainda aceito a lei Aldir Blanc, enfim. Ah, não, então, só é bom lembrar que 97% de todos os estados entregaram a lei Aldir Blanc. Acho que 3 municípios não entregaram, mas São Paulo entregou. No último dia. É o último, glória a Deus. Mas essas circunstâncias acontecem. Eu converso com a galera e, tipo, não recebi de tal lugar, não. E aí eu penso, aonde eu vou colocar a minha saúde mental artística? Uhum. Que aí não basta ter o talento. Porque, não, o talento esquece, não basta mais ter talento. Porque hoje em dia não é mais sobre talento, né? Sim. Eu queria realmente ter o dinheiro pro básico. Porque aí eu não ia me preocupar em fazer a arte, uma arte que eu quero fazer, que eu me inspiro em fazer, né? Porque não é só tipo, eu quero fazer e pronto, é minha inspiração, é minha vida. E eu queria não me preocupar com o básico, com pagar o aluguel. Eu queria que isso estivesse garantido e isso tudo fosse hobby. Mas isso pra mim eu acho muito cruel. Eu acho muito coisa realmente de um grande vilão, Sr. Burns, que tá com o dinheiro na mão e não passa pra frente. Mas eu costumo dizer que assim, hoje eu tô Hoje, graças às orixás, eu tô num patamar bom, né? E eu não trabalho mais de graça. E isso ultimamente tem se tornado é muito engraçado. Quando a gente tá começando, a gente faz tudo de graça porque a gente precisa de experiência. Sim. Quando a gente tá num patamar alto, eu tô falando de nós que somos periféricos, tá? Porque tem gente que já tá no patamar alto e caga pra qualquer coisa que for falado. Mas aí as pessoas começam a olhar pra você e falam assim, ele tá no patamar alto, então vamos convidar ele. Aí as pessoas nos convidam. Aí elas esquecem da premissa que a gente precisa receber. Você não pode vir como convidado? Não, não posso. Nossa, mas você... Não posso. E tem esse porém também, desculpa te cortar, que todo mundo quer um pedaço do corpo preto hoje, né? Sim, principalmente porque todo mundo agora é politicamente correto, tá todo mundo querendo correr atrás de evoluir nas causas, né, e quebrar as coisas estruturais. Somente no mês da consciência negra a gente recebe vários convites, apesar que caiu esse mês, eu super notei, né, porque o capitalismo ele trabalha de uma forma, né, muito diferente. Mas o novembro é o mês que as pessoas descobrem que a gente existe. E que a gente faz trabalho artístico, porque em novembro a gente precisa dançar, precisa cantar pra dizer, tá vendo? Tem um monte de negro que canta, que dança, que compõe, que... E isso o pessoal esquece dos outros 364 dias do ano, né? Que também não faz. Ou então 13 de maio, né? 13 de pra maio lembrar também. que a princesa lá libertou a gente, né? É nóis. E como vive, né? Como que a gente sobrevive? Eu fico o tempo todo pistola com essas coisas. Porque é o básico a gente não tem. E a máquina, né? A máquina que a gente também precisa dela, estamos dentro da máquina. Uhum. Nós vamos divulgar esse trabalho na máquina. Ela estimula você o tempo todo a criar, o tempo todo a ser. E esse desabafo realmente é uma coisa que me pega toda semana. É o que me faz querer desistir também toda semana. E desistir ir pra onde? Né? Porque a gente já sabe fazer isso. Aliás, eu costumo dizer que a gente não sabe fazer. Se colocar a gente pra fazer qualquer coisa, a gente vai fazer e com excelência, né? Na pandemia eu fui trabalhar no telemarketing. Aí. E eu odiava aquele trabalho com todas as minhas forças, assim. E eu era o melhor que tinha dentro da equipe. Porque eu fazia numa excelência tão boa que eu queria, e aí eu sou leonino e eu queria aparecer, claro. E o emocional já tá em dia com o nosso. Não, eu tô falando que a gente tá com a saúde emocional, ok. Eu tô falando
somos artistas, nós trabalhamos com esse lado, né? Não máquina. E aí o que eu tava falando é que, assim, eu não trabalho de graça. Porque quando as pessoas me chamam de graça, eu vou, eu faço, beleza. Quando elas têm dinheiro, elas chamam outra pessoa. Então eu comecei a perceber isso, inclusive até frase de Instagram que eu tava vendo essa semana, mas eu comecei a ter essa percepção muito antes, assim, eu e a Preta, a gente tá construindo algo sólido, muito importante nos últimos anos, e a gente vem percebendo que as pessoas olham e falam assim, vocês não querem vir aqui? Aí a gente fala assim, a gente tá te mandando um orçamento. E aí a conversa é outra, as pessoas ficam, nossa, mas você tá mandando orçamento? Não, sim, a gente precisa de orçamento, a gente precisa se deslocar, a gente precisa comer, a gente precisa comprar uma roupa decente, porque a gente não vai num lugar com qualquer roupa, porque isso também faz parte da nossa autoestima, a gente precisa estar com uma roupa boa, então pra vir aqui hoje a gente tá você precisa na sua roupa, então tudo é dinheiro, tem que ter, eu só tenho isso, é o mínimo, mas paga o artista, a gente precisa receber independente do quanto você tenha pra ofertar, a gente precisa receber. Se você não tem, cabe a nós decidir, vai, vou, não vai, tudo ok, segue a vida. E dependendo do lugar, vai na troca do interesse mesmo, porque sim, é sobre isso. Essas redes mesmo, você joga, é ali que você alimenta, né, os olhos das pessoas. Eu gosto muito de tratar as minhas redes sociais com uma temperância de conquistas, então, por mínimas que elas aconteçam na minha vida, eu comemoro muito. Mas eu também gosto de mostrar pra minha fanbase, enfim, o outro lado da moeda, né, que não é só aquela coisa, nossa, o Andarilho já tá super dando certo, e que isso estimula também de uma forma depressiva no próximo, né? O tempo todo a outra pessoa parece que ela tá se dando muito bem e você não. E eu gosto de trazer justamente isso. Só que quando você traz o deslumbre... Nossa, ele tava no clipe do Marcelo D2. Nossa, ele tava no clipe do Sabotagem. Nossa, ele colocou uma música no Coisa Mais Linda. As pessoas automaticamente elas têm Você é a mesma pessoa. Sim. O mesmo artista. O mesmo tipo de trabalho. E só que parece que você mudou do dia pra noite e você é algo interessante, né? Só que é algo interessante até a segunda página. Exatamente. Hoje de manhã eu tava dando aula e na academia que eu trabalho tem um professor que chegou novo e tal, e ele tava falando assim, gente, o professor nunca pode mostrar que tá cansado. Eu falei, que você se engana. A gente tem que mostrar que tá cansado sim, porque o aluno precisa entender que a gente é um ser humano também, que a gente também sente dor, que a gente também um dia não vai estar bem, que a gente também um dia vai acordar e tô com dor de cabeça, tô com a barriga doendo. Porque a gente é um ser humano, a gente é carne que nem é eles. Exato. Se eu fico o tempo todo mostrando pra eles que eu tô bem, que eu sou muito bom, que eles vão achar que não, esse cara aí não fica mal. E quando ficar mal, eles vão começar a falar, mas então ele não tá querendo vir trabalhar, porque a gente escuta muito isso como professor. Então eu faço questão de mostrar, não tô bem sim, eu tô mal, eu acordei com dor de cabeça, eu tô com os meus joelhos doendo, eu não vou fazer esse exercício porque Nossa, professor, mas você... Sim, gente, eu também sinto dores. Então eu acho que isso é importante, você mostrar o outro lado do artista. É o que a gente faz nas redes sociais, não é nosso? Exatamente. Então a gente faz do nosso canal o que quiser. Tá certo que a máquina, ela pede sempre alegria, sim, ela pede sempre autoestima, sucesso, né? Você posta uma foto em cima de uma lancha, é uma coisa totalmente diferente de você postar você dançando com a música do Andarilho de fundo. E isso é muito doido. O senhor Spotify mesmo me deu uma rasteira essa semana que eu fiquei tipo, meu Deus. O processo de criação do disco novo foi cansativo, começou em 2020. Dinheiro, tempo investido, horas e horas de criatividade, enfim. E aí lanço o disco... E aí o Spotify, eu não tenho grandes ouvintes no Spotify, mas deu uma subida, né? Considerável. E aí o selo Sala de Estar, que é o selo que representa, eu tava até conversando com o Rafa do selo, eu falei, nossa, aconteceu isso, chegamos nesse número. Quando foi agora, nessa semana, eu olhei, caiu. Aí eu olhei depois no outro dia, acho que ontem, caiu mais pessoas. Eu falei, mas como que caiu, sendo que tem gente me mandando feedback do som novo? Eu não tô entendendo. E eu falei, olha essa armadilha. Olha onde foi a minha cabeça e minha sensibilidade. Eu falei, meu Deus do céu, eu preciso correr, eu preciso fazer mais, isso já me deprimiu. Aí eu falo, peraí, calma, para e pensa. Mete o louco em cima dessas plataformas, porque olha como isso controla a gente. Quase parecido com um professor. Eu não posso mostrar que eu estou cansado, né? Eu atingi essa meta, eu não posso cair. Sim. Olha como a gente tá totalmente... preso a uma armadilha, e eu gosto de falar e expor isso, porque ao mesmo tempo que a gente precisa dela, a gente tem que questioná-la, né? Então eu fiquei ali olhando e falei, gente, o que eu faço?
Só se multiplicar mais Andarilhos Chás pra poder ficar lá, enquanto eu tô aqui, alguém mandando todos os links do meu disco novo pra todo mundo nas minhas redes. Que é diferente de quem tem dinheiro. Quem tem dinheiro tem uma pessoa atrás alimentando isso. A gente é que se alimenta. E em todos os níveis. A gente se alimenta da comida, a gente se alimenta no aluguel, a gente se alimenta na... Que nem eu tenho 3 filhos, um deles é autista. Então eu trabalho porque eu tenho que pensar no aluguel da nossa casa, tenho que pensar no meu filho que precisa pagar psicólogo, porque ele não pode ficar sem. Aí se um Sr. Burns não te paga um job... Assim, né? Que foi o que aconteceu essa semana, lá, né? Burns. Mas não vamos comentar o caso. Porque se eu começar a falar aqui, é que não pode, porque é antiético. Eu até falaria, mas é que eu não posso. Mas enfim, mas a galera que me acompanha sabe do que eu tô falando. Então assim, aí você não tem com quem reclamar quando esse Sr. Burns não te paga. Porque eu tô prestando um serviço. Mas, ao mesmo tempo que eu tô prestando um serviço, tem várias empresas que prestam serviço pra gente, de energia, de água, e que vão nos cobrar juros indimensionáveis se eu não pagar na data. Amigo, e quando você, por exemplo, não somos só artistas, porque nós somos também produtores. Hoje tá virando um episódio de reclamões, mas não é não que a gente tá pistola, a gente tá sangue no zóio. Além de tudo, você tem a galera que trabalha com você. Sim. Tem a banda... Tem a produtora, tem a pessoa que você contrata pra tirar foto, e tá todo mundo na mesma situação, que você contrata os seus. Você tem que ter o psicológico pra falar, putz, as minhas contas estão atrasadas, o meu básico não tem, e as outras pessoas também têm filhos, que às vezes estão em outras situações piores ainda, que você não consegue pagá-los pelo serviço. E vamos produzir mais. Vamos fazer mais vídeo. Vamos atingir mais metas. E é muito engraçado quando você traz essa questão do quem tem grana. Ontem à noite eu vi um vídeo da Manu Gavassi. Eu acho ela muito criativa. E ela lançou um vídeo justamente falando sobre isso. É como se fosse meio Black Mirror. Ela sendo entrevistada por ela mesma, só que é como se fosse uma secretária. Eu não lembro agora o nome, mas é como se fosse uma reestrutura de artistas falidos, assim. E lá a menina dá um catálogo pra ela de todas as coisas, todas as formas que ela teria que fazer pra poder ter fama. Então, desde, tipo, términos de namoro... Enfim, militar. Que tá na moda. E ela questionando, mas eu só quero ser criativa. Não, criatividade não tá na moda. E aí você vê que, assim, obviamente o dinheiro, ele realmente é a base de muito das coisas. Acho que 50% pelo menos no que a gente tá falando é grana. E resolver muito o nosso corre. Só que aí, pra um lado, num problema da Manu, que é uma menina que já tá lá, com milhões de seguidores, e que muita gente conhece por causa do Big Brother também, é o problema da criatividade. Aí, vamos lá, a pulguinha. Se ela, que tem a grana, tá reclamando que não pode ser criativa no trampo dela, então realmente o negócio tá errado. Sim. Você entende? Ou também é uma maneira da máquina colocar que esse é o momento de reclamar. Então, também, porque... nossa, ainda bem que você questionou sobre isso, porque eu conversei com um amigo na madrugada, e ele falou, não, porque não sei o que, não sei o que lá mais. Eu falei, não, faz sentido. Ele fez quase essa provocação. Eu falei, faz sentido, porque ela pegou e lançou esse vídeo através de um dos blogueiros mais hypados. Aí eu fiquei tipo, mas esse mesmo blogueiro hypado, ele também coloca as matérias fúteis aqui, agora tá questionando, né, com esse vídeo dela. Tem um acesso. Bom que essa pessoa está falando, sim, né, dando essa luz. Só que o lance não é só a pessoa com o dinheiro. O lance, então, é que o mecanismo tá errado. Existe vários Sr. Burns, e a gente pode falar que pode ser o capitalismo, junto com as marcas, junto com quem tem muita grana e tá pouco se lixando com militância, ela só quer saber de mais números, né, mais dinheiro entrando no bolso, que não está atrás da criatividade. Por isso que você vai hypar muito mais se você seguir uma trend do TikTok do que se você criar uma nova narrativa, um novo conceito. Sim. Você vai hypar muito mais se você hackear outras pessoas, que isso acontece o tempo todo, do que se você falar, não, essa é a minha verdade e marca, compra isso. Porque é uma das saídas, né, dos artistas independentes. Ou é o governo, ou é a marca, só que aqui que marca que até então vai olhar para a música preta brasileira teatral, né? É trap? Não. É funk tradicional que você tá fazendo? Não. É sertanejo? Não. Ah, então não vende. Tá tudo tão estabelecido e tá tudo tão violento ao mesmo tempo que eu tenho essa sensação que vai explodir e vai dar muito mais errado. Mas pegando esse gancho que você acabou de falar... Você tá viajando também, aqueles assim, fala. Tá me fala como que foi essa questão, então, de você levar uma música pra Netflix.
Porque aí tem um lugar também de... ó, essa máquina chegou aqui e aí? Vai tudo no corre. Quando eu questiono, eu falo justamente isso, porque é o famoso se vira nos 30, capricorniano subir na montanha. Eu cheguei no Coisa Mais Linda fazendo figuração. Nossa. Cheguei fazendo figuração, aí nós gravamos Coisa Mais Linda 2018, eu acho, não lembro, 2019. Foi um pouquinho antes da pandemia, que depois da pandemia tudo deu acabou o mundo, aquele tempo ali a gente faz questão de esquecer. Então o que é pra trás a gente não lembra muito bem. Mas cheguei como figuração, e eu lembro que na primeira gravação eu fiquei sabendo que no outro dia tem um grupo de samba. Vocês assistiram Coisa Mais Linda? Não sei se você assistiu. Eu vi o seu trecho. Então, ele se passa numa década passada, década de 50, 60. E eu fazia parte de uma comunidade, né, no Rio de Janeiro. E aquela coisa, bem retrô, ia ter um grupo de samba no outro dia. Eu olhei para aquela situação e falei, nossa, vai ter um grupo de samba, então eu vou cantar. Eu vou tentar arrumar um jeito. Por quê? Por que ele pensou em tudo isso? Eu tinha feito teste há uns 2 meses atrás, antes de fazer a figuração, para uma outra produtora, para fazer um dos papéis. Eu não passei, fui saber logo bem depois, e quando eu cheguei lá, eu nem tinha me tocado que era a série que eu tinha feito teste, porque é assim, né? A gente é recomendado para não fazer figuração no meio artístico de atuação, somente quando você trabalha com cinema, enfim, séries. Não faça figuração, mas quando chega a conta da Enel, não tem como eu falar assim, peraí, Enel, eu tô esperando a resposta de um job. Quando chega o aluguel, não tem como. Exatamente. Você entende como o negócio é... Para certos corpos não tem como dançar certas danças, né? E aí... É certo o que eu falei? Para certos corpos não tem como dançar certas danças, enfim. Isso mesmo. Coreografias. E aí não passei, cheguei lá, olhei o Ícaro Silva, que era o personagem que eu ia fazer, ele estava fazendo o capitão. E eu me toquei quando o diretor falou, capitão, não sei o que. Eu falei, nossa, é dessa série que eu tinha feito há 2 meses atrás, teste pra fazer esse capitão, que agora tá o Ícaro Silva. Aí eu fiquei com aquela coisa, na mente capricorniana, eu vou fazer alguma coisa, eu vou aprontar. E aí, no outro dia, chegar lá pra até o samba, e aí eu falei, eu vou tentar cantar. Entrar nessa série cantando, fazer alguma coisa. Cheguei em casa, escrevi uma música na madrugada, samba do Nego Doido. Eu chegando de fininho no samba do Nego Doido, tão tocando de cabaça no samba do Nego Doido, enfim. E já implantei isso dentro do ônibus pra galera da figuração. Que música é essa? Eu que fiz! Que música é essa? Eu que fiz! Quando chegou a galera do samba, que tava lá os músicos, todo mundo puxando, os pagode 90, tudo esquentando. Puxa essa, samba do Nego Doido. Tananana. Só tinha letra. Que essa música? Eu que fiz! Tem isso. Sério. E isso começou a rodar no meio da galera da produção. Primeiro o pessoal da maquiagem, tudo. Nossa, sua música. Quando chegou na hora do take, da gravação, eu lembro que era Noel Rosa que tinha o direito, eles tinham os direitos pra poder gravar. E não era música ao vivo, geralmente eles colocam um playback e a gente dubla. Só que a conexão tava muito forte. Você Exu abrindo todos os caminhos na hora e falando, vai. Já que você fez tudo isso, então vai. Aí, todo mundo tava sintonizado, conectado. E ele falou, de quem que é essa música? Esse take tá maravilhoso. Quem que é essa música? É do Chá. Aí ele, essa música é sua? Eu falei, é. Aí tudo já mudou. Porque o figurante, ele teve um lugar ao sol. Ele subiu uma nuvem, né? Eu imaginei o Mario quando fica pequenininho, fica grandão. E aí eles já me levaram pra uma salinha, tudo. E aí eu negociei. Pensando lá na frente, eu falei, eu quero justamente isso, quero meu nome aí, e assim, quando sair, né, que eu possa divulgar tranquilamente que essa música fui eu que escrevi. Mas foi nessa base, não foi tipo assim, eles olharam num catálogo de compositores e falaram, nossa, olha esse cara com essa música legal, Amantes Vagabundos, vamos contratá-lo pra chamá-lo pra vir aqui e colocar uma música na Netflix. Eu não pra perfurar essas bolhas, né, e entrar nessas rodinhas, nesses grupinhos, a gente sabe que pra nós é um outro processo. Né? E quando eu conto essa história, eu acho muito mais legal, que ela soa muito mais divertida, heróica, realista, que aí você olha e fala, ele colocou uma música lá, e detalhe, não foi só a música, mas eu também estou cantando. Tem a cena, eu cantando, respeito o morro. E isso tornou uma coisa que eu deixei até lá na minha bio, por um tempo no Instagram, mas tudo numa base de corre, tudo numa base de resistência, e continuamos aí
driblando e metendo louco mesmo. E é esse o conselho, se eu posso dar um conselho para artistas independentes ou para as pessoas que têm sonho, não tem medo, não tenham medo, porque o mecanismo tá aí pra te ferrar o tempo todo, o mecanismo tá aí pra te parar o tempo todo, pra fazer com que você fala, mano, como que eu vou ajudar os meus filhos, como que eu vou trazer comida pra casa? Então, assim, se você tem algo pra você para dizer pro mundo, mete o louco mesmo, sem vergonha, sem medo, sem ouvir, porque vão ter vários ali obsessores falando o que você não deve fazer, o que você deve fazer. Está dentro da sua intuição, faça. Talvez se eu chegasse pra alguém e falasse, amanhã eu vou levar um samba pra cantar lá na figuração. A pessoa poderia falar, não faça isso, você é louco, né? E isso já ia me dar um estímulo contrário e eu não ia colocar música na série do Netflix, né? Agora os outros corres são diferentes. Os outros corres Show. Agora você trouxe aqui o seu... Eu preciso dizer que esse mocassim, você assim trouxe meu pai, porque meu pai amava mocassim, inclusive era o sapato que ele mais tinha na casa dele. Porque meu pai também era... Não vou dizer que ele era um artista. Era também. Meu pai e minha mãe eram artistas, né? Eles dançavam. Eles também vêm da dança e se conheceram dançando. Já tem nada. Se não fosse por causa da dança, eu não estaria aqui. Eu disse isso no primeiro episódio com a Dani Duran, que foi uma bailarina, que meus pais se conheceram dançando. Meu pai era bailarino de samba rock, minha mãe também. Eles dançavam distintamente em lugares diferentes, num lugar chamado Som de Cristal, que tinha em São Paulo, ali nos anos 60, 70. Uau! E aí eles se conheceram porque meu pai era o melhor dançarino, minha mãe também, colocaram os dois pra dançar. E aí naquela noite eu fui feito. Primeira noite. Então a dança já me... Você lembra umas músicas que eles falam, geralmente naquela... Então, meu pai gostava muito de Jorge Benjor, que eu também sou apaixonado, Tim Maia, né? E meus pais eram super amigos do Raça Negra. Meus pais vendiam pastel pro Raça Negra, pra você ter uma ideia. Na época que eles estavam começando ali na Vila Formosa, meus pais vendiam pastel pro Raça Negra. Então, Raça Negra sentava ali e comia pastel na barraca dos meus pais. Então, meus pais tinham muito contato com artistas, né? Por causa desses lugares que eles vendiam pastel. E aí eles, por causa da vida e também por causa dessa questão estrutural do racismo, eles tiveram que parar, né? De dançar pra poder... Porque agora tinha eu, né? E aí a configuração mudou de serem solteiros para serem casados, de serem... Sou livre para poder sustentar uma família. Então eles abandonaram esse sonho. Mas o meu pai, por muito tempo, ele tinha esse sonho de continuar dançando. E ele só usava mocassim. Só minha mãe falava que assim, meu pai... Todo baile que ele ia, ele só ia de mocassim. Mocassim, boca de sino branca. Meu pai adorava boca de sino branca. E uma camisa bem aberta, com aquelas golas bem grandonas. E o black. E o black meu pai perdeu muito tempo depois, porque ele tomou uma batida policial. E o policial disse pra ele assim, esse cabelo aí não é cabelo de gente. E meu pai raspou o cabelo. E por quase 60 anos meu pai foi careca. Por causa desse trauma. Por causa desse trauma. Ele deixou o cabelo crescer porque foi casar com a minha mãe. E eu pedi pra ele, eu falei, deixa o cabelo crescer. E aí ele deixou, mas depois, assim que terminou o casamento, no dia seguinte ele já cortou. Porque ele tinha um trauma. Tanto que ele falava pra mim assim, não quero você andando de touca. Porque aquilo remetia o cabelo dele. Ixi, o que eu ouvia do meu pai é até, tipo, no nível não frequente Franz Café. Por quê? Não, porque seguranças vê gente preta assim, entrando. Então é aquela pessoa que, assim, se podou até de entrar numa cafeteria, um Franz Café, porque achava ali na cabeça dele que ali não era o nosso lugar. Sim. Já cheguei a ouvir isso do meu pai. Isso era muito violento, né? 60 anos não deixou o cabelo crescer porque você tomou uma batida que abalou seu psicológico. Então, quando eu deixei meu cabelo crescer, pra ele também foi um lugar bem complicado. Mas eles sempre me ensinaram, né? Essa questão do racismo e tal. Com certeza, se tivesse a grana e se não tivesse essa condição e essa imposição e realidade de ter que trabalhar em outras coisas, eles possivelmente poderiam ser professores de dança. Meus pais, tudo que você imagina, eles já fizeram. Eles venderam pastel, meu pai vendeu sorvete, meu pai foi cobrador de ônibus da empresa Canarinho aqui de Guarulhos. Gente, isso faz muito tempo, hein? Meu pai vendeu limão, meu pai trabalhou na feira, minha mãe trabalhou em milhares de casas de famílias com artistas super famosos, Fafá de Belém, Roberto Justus, Luciano Gimenez. Minha mãe criou a filha da Fafá de Belém, pra você ter uma ideia. Minha mãe é uma mulher preta, tal, trabalhadora, diarista, tal. Então,
isso é muito chocado porque, assim, tipo, quando eu decidi ser artista, pra eles foi um lugar tipo, não, você não pode, porque isso não vai te dar futuro, né? Mas meu pai compreendeu e entendeu que aquele era o meu lugar, não tinha pra onde eu correr. Pra onde eu corria, a arte, ela chegava em mim. E eu acho que no fundo bate maior orgulho também de falar, Sim. nossa! Eu perdi meu pai faz 2 anos e meio, né? Ele se foi durante a pandemia, não por Covid, mas foi durante o processo da pandemia, que ele morria de medo da Covid, mas acabou indo falecendo de um infarto fulminante. Ele teve 4 infartos, só pra você ter uma ideia, durante a vida. Meu pai era um touro, muito forte, assim. O apelido dele era Kojak, por causa do Samuel L. Jackson. Caraca! E aí ele teve 4 infartos, meu pai muito forte, muito trabalhador, sempre correu atrás de tudo, mas eu sempre imagino esse lugar de como seria meu pai, professor de dança. Porque ele amava dançar samba rock, ele era apaixonado por samba rock, meus pais, assim, mas meu pai era muito mais. E tem uma música que ele era apaixonado, que inclusive lembra o seu nome. Porque eu lembro que ele cantava, que era Take it easy, my brother Charlie, take it easy, meu irmão de cor. Ele amava essa música, então... eu fico imaginando esse lugar, tipo, como que seria meu pai professor de dança, sabe? Mas o racismo estrutural, a questão toda que a gente tá conversando aqui agora, abalou eles com muito mais poder, né? Que naquela época, hoje o que a gente tá fazendo é graças a essas pessoas. É graças às pessoas que bateram Né? de frente, querendo ou não, ou então, de uma outra forma, trabalharam com outras coisas para o que o filho hoje pudesse também ser. Antes de falar da Andarilha, é muito legal você falar isso sobre a família, porque meu pai e minha mãe hoje em dia são separados. Meus pais também. Então. E aí eu chego e me pergunto, né? Essa coisa superestimada da família, que você fica, né? Do amor e das conexões. E às vezes a gente não dá espaço para o nosso pai e para a nossa mãe se entenderem como eles. Porque são 2 pessoas pretas que foram colocadas numa condição, se juntaram por uma condição, e depois não sobreviveram esse amor, essa coisa romântica que é criada conforme o tempo. E eu enxergo hoje meu pai num lado, minha mãe em outro, eu em outro, porque também desgarrar e morar sozinho dessas estruturas é uma coisa muito violenta. E fico muito pensando nisso, né? Como que seria meu pai com um tipo de estrutura? Sim. Descolando eles, sabe, de pai e mãe, dessa função pai e mãe. Como seria minha mãe com outro tipo de estrutura? Onde será que ela estaria? Porque minha mãe também fez curso de modelo. Nossa, que legal. Nos anos 80, eram os 2 andando, era tipo casal modelo. Meu pai também com Black, e ela, Whitney Houston. Então eu fico assim, viajando e falo, poxa, eu tenho o privilégio de poder, debaixo de muito perrengue, tá sozinho correndo por mim, e você tá me lutando, mesmo com uma família que você construiu, você lutando por você. Agora, esses corpos não. Esses corpos, eles não vão ter a noção de saber da tentativa. Sim. Né? E aí se torna mais heróico ainda a gente continuar, porque nós estamos lutando pelos corpos dos nossos pais, também dos nossos avós e dos antepassados dos antepassados. Porque o apagamento do corpo preto e dos corpos periféricos estão aí para poder ver. Sim. Uhum. Que linka também nos que eu vou falar. Que é importante a gente estar falando aqui o tempo todo, é importante, mais uma vez, o jornalismo periférico, a comunicação periférica trazer esses corpos e essas pessoas aqui, porque é muito fácil de hackearem a gente. Perfeito. É muito fácil. Quando eu insisto tanto e converso com outros amigos e falo, gente, não é só a plataforma, o like ou os plays do Spotify. É as entrevistas. Tenta documentar o que você está fazendo o máximo possível. Isso é muito importante, porque assim, quando você não documenta, parece que você não existe. E principalmente nesse mecanismo que nós vivemos, aonde nós lançamos agora esse material. E ele vai ficar ali, registrado. Só que você é estimulado a fazer muitos outros, né? Então, eu preciso dessas provas em massa. Então é aqui, no próximo podcast, para existir. Porque na trajetória, se você pega esse livro, aqui nos Estados Unidos tem um outro conceito dos corpos pretos, né? Mas no Brasil tem uma porrada de corpos pretos e periféricos que não existem. Sim. Não tiveram uma luz do estrelato. E eu não quero cair nisso. E muito menos ser o artista que tá trazendo a música preta brasileira teatral, o Andarilho hoje, e não conseguir desistir, morrer,
e daqui 10 anos tem uma pessoa branca fazendo música preta brasileira teatral. Mas você falando, eu queria que você falasse sobre o andarilho, sobre esse mocassim que Isso me pode trouxe acontecer. lembranças, e esse chapéu, que depois que você falar, eu vou te fazer um outro recorte, que eu acho que é a minha história muito parecida com o que você vai falar sobre isso. Isso aqui é Michael Jackson. Total. Aí eu, porque é Capricórnio, que não gosta de soltar dinheiro, eu queria, porque assim, eu tava na época do, enfim, o processo que eu falei no começo, da construção do andarilho, o nome, o conceito, enfim. Eu não sabia se o andarilho ia ficar em cena descalço. Mas eu falei, mano, eu vou passar por um monte de lugares, será que eu vou ficar descalço em todos os lugares? Será que... Me veio essa coisa de, tipo, acho que descalço não vai rolar. E aí eu falei, mas o andarilho vai ter um Nike? Eu falei, poxa, as músicas que eu trago, né, com esse conceito, são músicas com conceitos sociais, tudo. Eu não queria ali já lançar uma marca. Aí eu fiquei pensando, eu falei, o sapato do Michael Jackson! Boa, o andarilho vai vir com o sapato do Michael Jackson. Fui no Largo de Osasco encontrar esse sapato. Quando eu olhei, eu falei, é ele. Tava muito barato. Só que o número era 39,40. O meu é 42. Nossa. Acho que 41, enfim, não dá pra perceber. Enfim. Era menor, é menor. E não durou um dia. Sei lá, um show que eu fiz não durou. Né? Aí ficou lá jogado. Eu ganhei o chapéu primeiro. Eu comecei a construir o personagem, o andarilho. Eu comecei a me usar como andarilho, mas a máscara não estava pronta ainda. Eu ganhei o chapéu do Roger Guitarra, usava o chapéu. E fui pensando. O andarilho, o personagem, falando um pouco do personagem, ele é uma energia que ele surge dentro de cada um de nós. Pra mim, surge como coragem. É um Exu. Então, algumas pessoas... Não existe nenhuma pesquisa que eu fiz, entendeu? Pra poder seguir essa linha. Mas, naturalmente, as pessoas enxergam ele dessa forma. E aí ele vem com essa coisa dessa energia da coragem, porém, eu entendo esse andarilho algo que está aqui no coração. Você é andarilho, ao mesmo tempo você tá aqui, eu tô te estimulando com palavras, você tá aqui também tá pensando o que você tem que fazer em casa, o trampo de amanhã, se conectando com o seu pai no passado e pensando na possibilidade do que ele seria no futuro. O tempo todo, o nosso maior andarilho é a nossa mente. Entre passado, presente e futuro. E é nada melhor do que você colocar o quê? O pé na cabeça. Isso tudo deitado, olhando pro teto, falando, nossa, essa máscara, o andarilho precisa ter uma máscara, e não sei, vou pegar o sapato do Michael Jackson, vou colocar em cima do chapéu que o Roger me deu. Não sei como. Mas eu cheguei num sapateiro em Osasco e eu falei, tem como costurar? Não sei se dá pra ver. Tem como costurar esse chapéu? Dá pra ver aqui que tá costurado mesmo, então, real. É bem clown, né? Uma coisa bem palhação mesmo. Circo. Então. Aí ele falou, tem, amigo, mas esse sapato nunca mais vai sair do chapéu. Eu falei, não, é isso que eu quero. Perfeito. E realmente nunca mais saiu. Tá costurado desde 2016. Esse sapato na cabeça, inspiração do Michael Jackson, só que a poética da máscara, ela tá dentro desse conceito de pensamentos que andam, né? E aí vem o andarilho, foi o primeiro personagem que foi criado dentro do conceito, e no meio da pandemia, pensando também no novo disco, eu criei a banda. Eu seguia sempre em shows com o Roger Guitarra, com o filho dele, mas depois, né, nesse novo processo, eu falei, não, o andarilho precisa ter uma banda cênica para acompanhá-lo. E aí surgem os Arquitetos Sonoros. Porque aí eu fiquei pensando, essa banda precisa ser cênica, mas vai ser todo mundo andarilho? Porque se vocês olham o andarilho em cena, se vocês quiserem, daqui a pouco a gente pode fazer uma corrente de energias, eu trago ele aqui para vocês. Ele é todo anárquico, subversivo, a forma de falar, de desconstruir. Tem um pouco da pesquisa em cima da criação do personagem no Máscara, sabe? O famoso Máscara, enfim, do filme com Jim Carrey. E ele é isso. Falei, não, a banda tem que ser o oposto. Uma banda preta que contrasta com essa energia do andarilho. E a energia dos Arquitetos Sonoros é algo contido. Como se fosse um poste. Poucos movimentos, não robótico, mas tá ligado àquela banda Kraftwerk, que é uma banda alemã, então, considerados os pais da música eletrônica, que eu como uma alma clubber, né, até hoje, usei eles como referência. E aí eu falei, não, e muito visual, porque aí vai chegar um corpo preto, de 1,87 m, com essa máscara na cabeça, se articulando e rebolando e cantando umas músicas muito loucas, e corpos pretos atrás tocando sem se mexer.
tudo muito pra chegar e chocar. Tudo dentro desse conceito. E aí que aí surge o conceito que eu vou abrindo pop-ups. Enfim, eu vou falando, eu vou sorrindo, olhando pra sua cara, você vai fazendo assim, vão ideias surgindo. Mas é daí que surgiu a máscara do andarilho. Perfeito. Você me lembrou também, porque assim, quando eu comecei a dançar, isso há muito tempo atrás, viu, gente? 97. Enfim. Mas teve uma Já era época real? ali que eu... Já era real? Já era real, tinha passado pelo plano Collor. Quando foi ali em 2000 e os quebradinhos estavam saindo da escola, eu comecei a... É aquilo, a gente era preto, eu era preto e tal, eu era muito magro, gente, parecia que eu passava fome. Eu também, eu tinha magro. vergonha do meu corpo. Eu também, nossa. E eu já dançava na época, eu já fazia balé clássico e tal, então eu tinha toda aquela questão. Eu sempre fui muito afeminado, esse é um lugar que eu não preciso esconder, e eu amo ser afeminado. Não tenho problemas com isso, sempre foi um lugar que eu amava, mas eu tinha aquele lugar. A gente, quando tá nessa... hoje eu tô mais velho, tá? É outra cabeça, mas naquela época pra mim não era normal. Então eu ficava, tipo, eu tinha isso dentro de mim, porque as pessoas, os meninos sofriam muito... Não sofria bullying nada, porque não era bullying, era racismo mesmo, viu, gente? Ai, porque sofria bullying? Não, e não era bullying, era racismo. A gente tem que dar nome às coisas. Toda vez eu falo, eles tentaram me jogar dentro do rio. Isso, então. Porque você sofria bullying? Não, eu sofria racismo mesmo. Racismo é crime, só pra gente poder entender. Porque é uma pauta que a gente tá tendo aqui desde que o Elton veio aqui, estava conversando que o filho dele sofreu bullying na escola com o cabelo, porque era uma criança negra, e a diretora chega e fala, olha... Seu filho sofreu bullying, e o Elton fala, não, ele não sofreu bullying, ele sofreu racismo. Né? Porque... Uma forma de apagamento, de apagar um crime, exatamente, né? E você tem que denominar as coisas, e é por isso que a gente continua perpetuando, mas o bullying e tal na escola, não, é racismo. Exatamente. Esse é o nome, a gente tem que dar nome às coisas como são corretamente na sociedade. E aí, nessa época, eu era muito magrinho e tal, eu tinha muito medo do meu corpo e de como as pessoas, como eu era recebido nos lugares. A escola, pra mim, foi o pior momento da minha vida. O meu também. Ensino fundamental e médio, pra mim, foram os piores momentos. Eu sofria muito racismo comigo. E eu era chamado de Vera Verão. Eu também, olha... Que bom, foda, né? Porque, olha, Jorge Lafon, foda. Mas aí, é aquilo, né? Hoje, com a nossa cabeça, a gente olha a Vera Verão e fala, porra, que artista, né? Mas naquela época era um motivo de piada. Era uma anedota pra todo mundo, a Vera Verão. Era uma zoeira. Eu fui a Vera Verão, fui a Lacraia. Isso, então, esses personagens que são icônicos hoje e que as pessoas utilizam-se, né, pra ganhar dinheiro, no passado eram pessoas que eram vistas como piada. E não só esses personagens LGBTs, mas eu assisti recentemente o Mussum. Sim, também. Que é incrível também, genial. E o Mussum, o pejorativo, né? Tratar os personagens pretos, os corpos pretos, de uma forma totalmente pejorativa. Não te traz como ascensão da sociedade te dar o apelido. Vou dar um exemplo. Ai, que ela é loira, ela lembra Xuxa. Acende. Sim. Né? Olha ali o Pelezinho. Te diminui. Sim. Você entende onde eu quero chegar? Os personagens, essas grandes personas pretas, enfim, referências do Brasil, eram sempre de uma forma pejorativa. Sim. Era sempre de uma forma trazendo o corpo preto pra baixo. Uhum. E não trazia orgulho. Hoje em dia a gente entende. Sim. Mas pra uma criança chamada daquilo não era legal. Não era. Chamar uma criança de Vera Verão e sei lá, quem tava na época, não sei. Ela é Vera Verão, nossa, esse aqui que é branco lembra Fábio Júnior. Você entende? Né? E aí eu sofri muito com isso, tal. Então eu ficava péssimo, chegava em casa péssimo, tal. E aí quando eu completei ali os meus 17, tava terminando o ensino médio, eu já dançava, só que eu nunca tinha mostrado aquilo na escola. Nossa, até imagino. Agora comigo. E aí eu gostava muito de Michael Jackson, por causa dos meus pais e tal. Eu era apaixonado. Você pegou a época do Axé também, né? Também, tal. Aí... O que aconteceu? Nessa época, teve um evento na escola e uma das professoras já sabia que eu dançava. Inclusive, eu não sei se essa professora ainda é viva, a professora Salete. Essa mulher é a mulher que olhou pra mim e falou assim, esse menino aí é artista. Professora Salete, professora Dulce, professora Andréia,
e o professor Alcides. Ela que vai aparecer no Domingão do Hulk. No arquivo confidencial do Hulk. Esses são os 4 professores que apostaram em mim naquela época e disseram, não, você vai dançar, você tem que fazer isso pro resto da sua vida. E a professora Salete falou assim, não, dança no festival que vai ter. Eu falei, não, e não sei o que, ficava tímido. Ela falou, dança Michael Jackson, porque você gosta, tá sempre ouvindo. Aí eu falei, eu vou fazer sim. Eu fui e montei Billie Jean. Fui num brechó, comprei a camisa, comprei o tênis, peguei meu cassinho do meu pai, comprei um chapéuzinho e dancei no festival da escola. Quando eu dancei no festival da escola, aquilo foi tipo... Não! O pessoal gritava, e o pessoal... O pessoal começou a ter um outro olhar sobre mim. Você acende. Aí eu falei, porra, é isso. Fala que nem o Zé Pimenta fala. Porra, mano, é isso mesmo, parça. Eu vou dançar agora na escola. Todo evento que tinha eu dançava. E aí isso ficou muito perpetuado na escola. E aí a galera que me zoava começou a perguntar pra mim como que dançava. E a gente montou um grupo na escola de dança. É a moeda de troca, né? E a primeira coreografia que a gente dançou na escola, juntos com os meninos, foi Smooth Criminal. E eu lembro que o pessoal, a gente era 8 meninos. 3 estavam na frente, 2 ficavam atrás, e a gente fazia aquele passinho que o Michael desce, e eles me seguravam atrás. Que, se eu não me engano, é o Moonwalker. Esse é o Moonwalker, né? O outro não é, o pessoal acha que é o do... Exatamente. E aí isso foi assim, nossa, o pico mais alto da escola, a galera se apaixonou por aquilo, e aí eu comecei a me empoderar daquilo. Eu falei, porra, então é isso que eu vou fazer. E aí eu comecei a me envolver em arte na escola, e a professora Salete sempre ali, não, faz isso, faz isso, faz isso. Porque eu não fui um bom aluno na escola também, eu era um péssimo aluno. Eu também, olha! Eu odiava a sala de aula. Eu lembro quando terminou quando tem enfim, a ficha lá com todas as notas da 5ª série até o 3º, eu fui aluno C. Então, eu era péssimo, assim, em todos os sentidos. E eu comecei naquele ano a ficar muito, nossa, sou foda, porque, né? E eu comecei a me achar, não ficar na sala de aula, e aí várias coisas aconteceram na escola. E foi naquela época que eu falei, não, eu quero ser artista. Eu quero ser artista. E o professor Alcides, que hoje é uma pessoa que trabalha comigo, ele falou assim, faz isso pro resto da sua vida. É isso que você tem que fazer. Então ele me empoderou para que eu pudesse. O professor Alcides é um homem preto, é um poeta também aqui da cidade e que luta constantemente. É um cara incrível. E ele falou para mim, você tem que fazer isso pro resto da sua vida. Ele me empoderou para aquele momento. E aí eu falei, porra, eu quero ser artista. É forte, porque isso tá em você ainda. Sim. E eu acho que eu posso que aparece. Total. O Alcides é uma pessoa que a gente conversa muito, a gente trabalha junto, inclusive, assim, todos os momentos com a gente, porque ele é um artista, fotógrafo, então ele gosta muito de nos fotografar, inclusive. E aí, sempre que eu preciso de alguma coisa, Alcides, como é que a gente pode montar isso aqui? E aí ele vem com as ideias, porque ele é poeta e professor de literatura, e aí a gente começa a criar e vai embora, assim. Então é uma pessoa que é muito potente na minha vida e que eu tenho um carisma enorme por ele. Inclusive, ele tem que vir aqui nesse programa pra gente poder conversar um dia sobre essas coisas. Mas ele me empoderou por causa do Michael Jackson. É legal quando você fala isso. Eu tive o Michael, né? Nessa fase da escola também, o meu lance era com o El Chan, a dança. Então, era a minha forma de me destacar dentro das sombras que eu vivia por causa da sexualidade, no meu caso, uma bicha preta. E então, quando eu dançava na escola, quando eu dançava com a família, era uma forma de eu ascender. Mas no 3º colegial, pra mim, também já era Madonna. Que tava ali, 16, 17 anos, Madonna na MTV aparecendo e eu enxergando que tudo aquilo que eu sofria na escola com bullying, que na verdade era homofobia e racismo também, a Madonna me mostrava ali na tela que tinha um mundo além, né? Então eu já tava ali com o pensamento, eu vou embora do Brasil, eu vou pra Londres, eu vou pra não sei aonde, eu também o movimento clubber ali comigo, então eu olhava pra aquela situação e falava, não, isso pra mim, daqui uns anos eu não vou mais olhar pra cara de vocês. Eu tô em Osasco ainda, enfim. Às vezes eu trombo alguns caras que faziam bullying comigo no Lago de Osasco. Mas é legal Mas acredito que você tá bem melhor que eles. Vixe, nossa. Porque olha algumas pessoas... Porque eu moro no mesmo bairro também, sempre. Tô aqui ainda porque eu gosto desse bairro. Eu sou apaixonado
pelo bairro dos Pimentas. Quem convive comigo sabe o quanto eu gosto daqui, porque aqui é minha casa. Aqui eu conheço todo mundo. Aqui eu sei que eu posso chegar a qualquer horário, que as pessoas não tenham problemas, não vou ser assaltado no meu bar, a não ser que seja de outro lugar. Mas aqui eu me sinto bem. A gente fala da quebrada, mas o centro de São Paulo tá bem pior, viu, galera? O centro de São Paulo tá minha pesado. quebrada é um lugar que eu sou apaixonado realmente. Essas pessoas falam, mas já tive a oportunidade de morar fora, não fui, tô aqui. Já fui morar fora, já voltei, tô aqui no Pimentas. Minha mãe diz assim, se enterrou o umbigo aqui, né? Porque, pelo amor de Deus, não sai daqui. Porque eu gosto daqui, eu me sinto bem aqui. As pessoas aqui são acolhedoras, as pessoas aqui, eu posso estar passando uma necessidade, as pessoas vão me ajudar. Aqui é um lugar de paz pra mim, assim, então eu gosto muito daqui. E aí eu olho as pessoas que estudaram comigo, né? Hoje, que falavam assim, mas você é feio, porque não sei o quê. E essas pessoas, assim, sinto muito dizer amigos, mas... Eu tô de 10 da... O tô cão 10, chupando 10, manga. Tô 10, 10. Olha o cão ali na rua. Não, mas lá também funciona assim. Mas é legal os corpos, nossos corpos, as molecadas, enfim, terem esse empoderamento, que hoje eu vejo também no funk, né? Porque eu tenho 2 irmãos mais novos e o funk, ele traz isso, desse empoderamento do corpo preto, desse empoderamento do garoto periférico, dele se sentir, né, pertencente a uma sociedade. Eu questionei uma vez o meu irmão em relação ao lance de marcas. Eu ainda continuo questionando, até que a gente vai trazer na hora que eu for te falar sobre o novo disco. Que quando eu perguntei pra ele, eu falei, mas por que essa coisa, vocês são tão obcecados pela Lacoste, enfim? Porque a gente quer mostrar pros ricos também que a gente também pode ter marca. Aí eu olhei pra ele e falei assim, mas o rico, essa pequena parcela de ricos no Brasil, de milionários, eles estão cagando pra vocês. Aí foi o que eu falei, por que não é mais fácil você abandonar o jacaré e abrir um brechó? Ou então lutar pra fazer uma marca própria, né? Não adiantou muito, mas assim, foi a ideia que eu deixei ali pra ele. Mas eu também entendo o lado de pertencimento e de ascensão perante uma sociedade que não te acende. Eu vou lançar uma polêmica. Claro, já. Que assim, isso eu já falar sobre marca, mas já começou a soltar. Mas você falou disso de jovem e tal, e essa semana eu li uma matéria que tava dizendo que assim, eu não vou lembrar o nome do rapaz agora, mas é um menino que fez a festa de 15 anos dele no Copacabana Palace. Funkeiro. Né? Negro, família toda preta e tal, então eles foram lá, pagaram Copacabana, fizeram festa fodíssimas. E aí isso surgiu um debate agora, recentemente, no Instagram, tal, que foi onde eu vi a matéria, sobre isso, né? Tipo, porque eu tenho muito esse lugar. Quando a gente vai, por exemplo, numa loja grande, e aí a gente vai lá e sofre um determinado tipo de racismo que é... O que esse pretinho, essa pretinha tá fazendo aqui? Dependendo da loja, a pessoa já te segue. Aí você vai lá, você é parado por segurança e tal, e aí você, ao invés de sair dali, você vai lá e compra o produto. Porque você quer mostrar que você pode. Mas aí a minha grande pergunta é, fazer um aniversário no Copacabana Palace dá mais dinheiro pra quem tem dinheiro. Exatamente. E aí é esse lugar, porque assim, eu não preciso provar pra ninguém que o meu dinheiro vai comprar pra que todo mundo ache que eu sou rico. Eu adoro esse papo, porque assim, existem 2 lados da Favela Venceu. Existe o lado que você se empodera, existe o lado que você... Mano, tomou nas cabeças, nas ideias, que a gente conversou aqui, comemorar sobre suas vitórias. Mas existe o outro lado de venceu quantos? Venceu 1, 2, só? É o que eu sempre questiono. É muito importante o que a Globo tá fazendo agora, por exemplo, de colocar um monte de gente preta nas suas novelas. Só que tem uma porrada de artistas pretos ainda que não... Atores, atrizes, que não chegaram até lá. Que nem são conhecidos. Legal como referência, tudo bem... Mas até que ponto que essa favela venceu dentro do seu corpo, dentro da sua mente, não tá preso ao individualismo de você apenas ascender? Porque aí, por exemplo, você sai do seu bairro, vai morar numa Higienópolis, ou sei lá, numa Alphaville, e aí você é parado pela polícia no seu próprio bairro, os seus vizinhos te maltratam porque você é preto e você não é bem-vindo ali num bairro rico e tradicional. Então eu acho muito, assim, complexo esse lance de venceu, mas quando você vence sozinho e o sistema continua colocando pretos na vala, é esquisito. Por isso que, dando gancho nisso que a gente tá conversando, desse papo que eu tive com meus irmãos também, e dessa festa do Copacabana Palace, uma das músicas novas do disco novo, Sem Armas com Ideias, que tá disponível nas principais plataformas digitais, Manda Esses Feios Sair do Camarote.
Dentro da minha trajetória como um cantor, tirando meu trabalho com autoral, eu faço de tudo. Canto na noite, tem um projeto também chamado Tributo ao Tim, né? Chá Canta Tim, que é só músicas do Tim Maia. E aí, cantamos em baile de carnaval, tudo. E cantamos também em balada de boy. E uma das coisas que mais me surpreendeu foi no meio da pandemia ali, quando a gente começou a sair, começou a trabalhar, é que eu fui cantar uns rolês de boy e nada tinha mudado. Todo aquele papinho de que vamos mudar, vamos olhar para o próximo, agora o mundo mudou, não tinha mudado. Essa pequena parcela da elite, da burguesia, sempre vamos lembrar chamá-los de burgueses, elas vivem tão fechadas numa bolha que parece que é inatingíveis. Uhum. E ali comecei a ficar com um ranço, e comecei a ter essa frase dessa música na cabeça, né? Que ela é simples, é uma poesia muito simples e muito reta. Hoje um favelado vai ganhar dinheiro, hoje um favelado vai virar patrão, e o andarilho começa a mandar: manda esses feios sair do camarote. Manda esses feios, manda os playboy brincar em outro lugar. Porque é justamente essa coisa da nossa invasão em massa dentro do tal sonhado camarote, né? Mas é o camarote real, não é só o camarote vendido e fictício que às vezes tem nas periferias, e não, é justamente a gente conseguindo pegar a maior fatia do bolo. E aí no clipe de Manda Esses Feios Sair do Camarote, que foi lançado dia 19 de novembro, também está disponível no YouTube, produzido pela Casa Maniguela, eu quis construir dois personagens, duas realidades totalmente diferentes. O Kleber dos Santos, que é um vendedor de bala no farol e nos vagões de trem, e o Carlo Zulli, que é um CEO de uma empresa na Faria Lima. Os dois pretos, só que não tem conflito ali. É um mundo paralelo. É um CEO que tá lendo esse livro, que ele se interessa pela história do funk, e o Kleber dos Santos, ele tá lendo um livro sobre economia. E aí você fala: não, nunca, é só um menino vendendo bala do farol. Isso é fora de comum, né? Ele tá vendendo bala no farol, mas ele tá lendo um livro de economia porque você não sabe se ele quer ser dono de uma empresa de bala. E o Carlos Zulli não é um babaca de direita que olha pros pobres como se o pobre fosse lixo e tem um conceito de tipo: eu estou aqui porque eu sou merecedor, eu lutei, né? Não, ele é um cara preto, consciente de onde ele tá e lendo o livro da história do funk. E no final do filme, o Kleber, ele tá entrando numa escola. Então é aquilo, você lança você lança essa ideia de ficar rico e de ter poder, mas você precisa ter o quê? A informação, o estudo. Porque não basta só você catar e jogar essa ideia pro jovem da periferia, que pra mim eu acho que é uma armadilha do sistema também. Compre, ganhe, tenha moto, faça isso e faça aquilo, numa situação onde a gente volta aquele papo que a gente teve antes, sendo que não é só o artista que não tá recebendo, né? Pai de família também tá ganhando pouco. Sim. Enfim, todas as outras formas de você ganhar dinheiro de uma forma pobre não tá em abundância, as coisas estão caras. E aí você coloca o nosso jovem nessa armadilha de tipo: tenho que ter as marcas, tenho que ter o aniversário no Copacabana Palace, só que eu preciso me estabelecer, eu preciso aprender, eu preciso ter informações. Esse pensamento em massa tem que surgir no jovem, né? É muito legal quando surge uma Laboratório Fantasma, onde se torna uma empresa, né? Ou então as empresas de funk que surgem também, os canais de funk que se tornam coisas gigantes. Porque isso vão acendendo outras realidades nos jovens, né? Sim, que é aquilo. Não que eu não possa comprar uma camisa da Lacoste. Pode. Eu posso. Mas eu acho que você não precisa ter que ficar... Porque assim, principalmente a gente que é artista, a gente acorda tendo que provar que a gente é bom em alguma coisa. Ah, sou músico, eu tenho que provar que é um bom músico. Você não pode ser só músico, você tem que provar que você é um bom músico. Já basta o que a gente fica pra gente se comparando com os outros. E eu não tenho que ser um bailarino, tenho que provar que eu sou um ótimo bailarino, porque senão eu não vou conseguir alcançar tais lugares. 50 likes num vídeo no Instagram. Exatamente, Então, assim, tem esse lugar. Você não... Eu vou comprar camisa. Tem, mas você não precisa comprar naquele lugar que já te espreme para que você seja visto como a pior coisa do mundo. Então você sai dali, você vai para outro lugar. Ah, não, eu vou comprar na loja que eu sofri racismo. Porra!
Isso me estressa. Isso me estressa. O pessoal fala de Lacoste, tô fazendo propaganda aqui, ó. Nem tá pagando. Mas É porque realmente é o deus dessa galera que a gente tá falando. A Lacoste fez um comunicado dizendo, porque a galera do funk tava dizendo que aquela era a marca dos funkeiros. E a Lacoste fez um comunicado dizendo que não era, a marca não é uma marca de funkeiro. Ela é uma marca que existe. Nossa, amigo, aí tá a resposta justamente do que eu tava conversando com meu irmão. Não é um argumento interessante que pra eles você não é o público. Sim, você não é exatamente. nem, tipo, vamos fazer uma Lacoste mais varejão, mais barata, né, pra galera. Não, você não é interessante. Não tem vez pra vocês. Recente agora, teve uma loja no Rio de Janeiro que uma equipe uma agência de publicidade negra fez uma parceria com uma loja. E aí essa loja precisava de modelos. Legal, até aí tudo bem. Só que essa loja não se atentou que essa marca de agência era uma agência preta. Eu já ouvi isso. E aí, quando ela descobriu, você vê no áudio que vazaram que a pessoa que tá lá pra entregar as roupas diz assim: não, mas essas modelos não são o perfil da nossa marca. Que perfil? Elas são pretas. O perfil nosso é branco. Então aí você olha e você fala assim: a gente tem que criar os nossos, a gente tem que fazer os nossos. Aí quando eu falo da Lacoste, porra, a gente tá falando de funkeiro. É o momento de... O que tá em auge hoje? O funk. A galera preta tá saindo da favela por causa do funk. Exatamente. E não tô dizendo que a favela venceu, porque a favela não venceu ainda não, gente. Quem venceu foram algumas pessoas e que ainda são pretos que venceram e que são pretos que são apontados. Assim, é aquele, é aquele, é aquele. Porém, a gente também tem que dizer que toda vez que vai acender no Brasil em algum estilo, o representante é branco. Sim, mesmo saindo de periferia. Exatamente. No funk também. Mas é o momento da galera do funk olhar e falar assim: vamos montar nossa marca. Exatamente. É isso. E não ficar dando dinheiro pra quem já tem dinheiro, dinheiro e mais dinheiro. Não precisa mais do nosso dinheiro. E que não quer, né? Exato. E que vai lá e faz um recorte e fala assim: olha, nós não queremos que vocês continuem utilizando essa marca em clipe, porque não é a marca do funk. Porra! Sabe? É só você pensar. É uma das formas do cabelo. Então, que quem tá por trás de uma pessoa preta não é uma pessoa que vem da favela. É uma pessoa que tem grana e que tá investindo e que vai dizer pra você o que você tem que fazer. Nossa, é muito engraçado você falar isso. Engraçado não é, mas é interessante, porque você falando isso já tá me provocando numa outra situação, que é o lance da publicidade, né? Que muitas das vezes não tem ali no meio pessoas pretas ou pessoas da periferia para criarem grandes marcas que às vezes vão representar a gente ou o povo, mas é a galera lá da Faria Lima que tá pensando numa coisa e tive uma ideia, porque eu passo por isso, eu sou ator também de publicidade. Às vezes eles estão pedindo uma coisa ali e eles não sabem nem o que eles estão pedindo, muitas das vezes, e isso me dá muito nos nervos. Essa coisa da estrutura mesmo, de você falar, mano, só bastava perguntar, Balduco, que você não... Eu entendi a referência. Né? E não pergunta, porque não importa onde os nossos corpos cheguem, eles sempre vão arrumar um jeito de podar, de cortar. É mais um exemplo de que você pode acender, você pode ser o seu Jorge. Você vai chegar no sul, você vai tomar nas cabeças, nas ideias. Agora, recente, a gente passou aí pelo momento da Gabi Amarantos, que foi dar uma entrevista. Chegou lá e disseram que não ia tocar a música dela porque aquela rádio não tocava aquele tipo de música. Mas eu gosto da vida, porque a vida, ela às vezes dá uns capotes nervosos em algumas pessoas. Ela ganhou um Grammy. Ela foi lá e ganhou o Grammy. Gente, não, ó. Mas essa veio muito a cavalo, né? Então, quando a gente fala que existe o racismo estrutural e que o negócio tá muito ultrapassado, tá antigo ainda, tá atrasado, tá aí esse exemplo. Ela tava lá, eles falaram que o nosso público fez assim, e ela não se tocou na hora, parece, né? E aí te chamam pra... É a mesma coisa, você me chamou pra vir aqui, olha, mas você não pode me levar o chapéu. Aqueles assim. Que é o seu trabalho. Então por que eu tô fazendo aqui, né? E é mais ou menos isso, se utiliza... eu vejo muito isso nessa burguesia. É legal falar que você tá desconstruído, mas não até a segunda página. É legal chamar ele pra estar aqui, mas, nossa, se ele levantar muito a mão... Porque
uma galera que vive, parece que fechada, com medo. Eu vejo essas situações nesses lugares onde eu canto, é todo mundo muito ali numa, sabe? Uma coreografia onde você não se mexe muito, onde você não se articula muito. Não romantizando a pobreza, mas as nossas festas são bem mais legais. Isso é um fato. Nas quebradas são muito mais legais. Mas é isso. Vindo funk, vou falar de Sem Ar agora, que senão eu me perco. Em 2020 comecei a produzir esse disco com o Melifona. Melifona eu conheci também através da Afrojan, assim como eu conheci o Tim. E eu li esse livro do James Brown. James Brown. Biografia do James Brown. E quando a gente também faz a comparação com os negros americanos, é muito legal a gente pegar as referências, né? Só que realmente o nosso Brasil foi construído da forma racial aqui, é totalmente diferente. E o James Brown, até quando você lê o livro, você questiona algumas atitudes dele. Só que é um livro muito legal. E uma passagem desse livro que fala de quando surgiu o funk lá. E por coincidência, é bem parecido a forma que o sulista branco / Ku Klux Klan entendeu o funk lá, muito semelhante com a forma com que o brasileiro entende o funk, mesmo o funk sendo uma potência. E eu falei, nossa, que interessante. É música de preto, essa música vai desvirtuar os nossos jovens, essa música é uma música fuleira, é uma música que já vem, né, do termo funk, que é um termo pejorativo. E o andarilho, como já tem esse lado, dentro do conceito que eu já expliquei, social, eu falei, nossa, que legal. E eu, como eu já tenho também um lance pro soul funk, já ligado pro soul funk, falei, eu vou misturar os funks. Eu quero pegar isso pra mim. Próximo disco, eu já tava pensando em criar algo mais eletrônico, e eu falei, é essa a ideia que eu vou trazer, essa provocação junto com o personagem. Partiu daí, né? Eu sou bem sincero que eu faço o trabalho do ator. O ator, ele pega um personagem, ele estuda, ele faz uma pesquisa através daquilo para poder trazer aquele personagem. Então é mais poético do que dizer o Chá é funkeiro. Porque senão parece estranho, né? Parece que tá se apropriando ou hackeando de uma coisa que não é sua. Mas é mais uma defesa social. E aí, quando eu cheguei no Melifona, eu falei pra ele, não, vamos misturar os funks, não sei o quê. O Melifona, como assim misturar os funks? Porque o Meli também, ele é preto, mas ele vem de uma outra bagagem. De jazz, música eletrônica, R&B. Aí ele falou, cara, eu não sei como que a gente vai estar construindo isso. Eu falei, não, essa é a ideia. É misturar os funks de uma forma totalmente experimentalista. Aí sentamos no home studio e daí veio a pandemia. Como construir um novo disco? Como existir no meio de uma pandemia? E abaixo de muitas loucuras e muitas histórias, e outras pessoas também que entraram direto e indiretamente, como Júlio Lino, Luiz Viola, Catu. Fomos construindo e surgiu esse disco, que é essa mistura de funk, que lá no começo começamos como um pop experimental e não tinha esse nome do pós-funk, não existia isso pra mim. Surgiu ali que essa mistura, porque esses dias eu até fui questionado. Um cara chegou e falou, mas como assim misturar os funks? Os funks pra mim já diasporicamente já é uma transgressão natural do estilo que vem do soul, funky, para o nosso. Toda a história que passa. Aí eu falei, peraí, pra você é assim, pra mim também. Pra sociedade, não. Eu ainda ouço, numa sociedade preconceituosa, que o nosso funk não é funk, que não é nem música, e que o nome não é nem nome, né? Ah, eles não têm nem nome. E a ideia de misturar o funk, pra mim, é uma provocação em cima dessa sociedade. Mas como assim misturar? Porque a gente ouve isso de uma sociedade hipócrita, que o funk mesmo é o funk de lá, que hoje é aceito, quase igual o que o nosso samba foi preconceituado, mas agora é meio que aceito. E você não vê isso do funk, não vê essa legitimidade do funk também por falta de medidas públicas, né? Que mudaria muito toda a ideia. Mas aí, vindo desse conceito de misturar e de fazer a provocação, surge o pós-funk, que também vem do punk rock e do pós-punk. Tudo isso foi conversado no home studio do Melifona. Porque eu falei, nossa, Milha, é verdade, o punk, no meu ver, ele vem de uma forma muito mais agressiva, direta. O efeito colateral do punk rock, que vem o pós-funk, depois vem new wave, ele vem com uma nova forma de escrever letras, uma nova sonoridade, uma nova forma de se vestir, né? Totalmente diferente.
E o pós-funk já era algo que eu já estava percebendo em alguns artistas, de você pegar elementos do funk e misturar com outros elementos de música eletrônica, enfim. Eu falei, nossa, é o pós-funk. E aí quando eu jogo, por exemplo, pós-funk no Instagram, tem poucas pessoas falando ainda do tal do pós-funk. Eu falei, nossa, que legal, eu vou começar a falar do pós-funk. E se você ouve o novo disco, Sem Armas com Ideias, que são 5 músicas dentro de um EP, ele tem todas essas referências. Você fala, poxa, são os elementos do funk, mas em outros lugares, né? Não propriamente dito o funk que é comercial. Que eu aprendi também com meus irmãos, que quando eles vão pra 17, tudo, ainda meu irmão fala, não, lá a gente não ouve esse funk Anitta, essas coisas assim, não, isso é funk de branco. Como assim funk de branco? Não, aqui é não sei o quê. Porque a máquina do funk é um monte de nomes que estão surgindo, e um mês já não tá mais rolando, né? Eu falo, mas e aquela música? Essa música é passado. Eu falei, mas como é passado? Sendo que surgiu. Não, é outra. É o mecanismo. O funk. O sertanejo também trabalha dessa forma, né? A gente tá vendo isso até na minutagem das músicas hoje em dia, né? São músicas muito pequenas, que tem ali 2, 1 minuto e pouco, que isso vai dar muito mais engajamento, porque uma pessoa vai ouvir essa música 30, 40, 50 vezes em menos de 1 hora. Então, e é isso que eu vejo. Então, e o lado do pós-funk, você não tem tanto essa preocupação. É experimentalismo. Você pega... Eu não vou lembrar da música agora, James Brown, que é super famosa pela galera do hip hop, quando vai pras batalhas. Sex Machine? Tem 8 minutos. Aí, desse lance do James Brown, que eu me senti provocado por o livro da biografia do James, comecei a fazer a lição de casa também, produzindo o disco, e ainda estou, né? Eu falo que eu estou ainda em pesquisas sobre esse lance do pós-funk, e gosto de trazer sempre isso em discussão e para reflexões, porque eu quero saber de outros artistas que também estão entendendo o funk dessa forma mais experimentalista. Porque aí, mais uma vez eu falo, eu venho de outras bagagens musicais, já trago essa coisa da música com teatro, o Melifona também, com outras bagagens musicais, e pegamos o funk como um efeito colateral sobre o nosso entendimento artístico e aplicamos ele com as nossas bagagens. Também estou lendo este livro, né? Porque não basta só falar, tem que saber da história também, do babado. E é bem legal porque esse livro, ele tá escrito aqui, que é um livro para pessoas que não gostam de funk, para entenderem. E eu comecei também lendo, né, antes de ler esse, eu li a tese do Hermano Viana, que é o irmão do Herbert Viana, que lá atrás ele fez uma pesquisa em cima dos bailes funks cariocas. E o funk, ele não, né, o nosso funk não se resume mais o funk, enfim, não se resume mais ao Rio de Janeiro, porque ele virou muitas e muitas coisas e muitas narrativas diferentes. E cada lugar do Brasil pode-se dizer que quem estiver fazendo funk vai estar fazendo com a sua característica. E pra mim, o pós-funk é o que vai chegar com tudo daqui no futuro próximo. Eu gosto de falar, mas lógico que não sou eu o próprio do pós-funk, mas vamos documentar, né? É um precursor. Não, acho que nem chega a isso, porque, enfim, é um insight, né? É igual a música preta brasileira teatral também. É um conceito, mas você já enxerga a música preta brasileira teatral, no meu ver, no Itamar Assunção, no Michael Jackson, Grace Jones. Tantos corpos pretos que se colocam assim, né? Na minha visão, a nossa arte preta, na grande maioria das vezes, ela não se separa. Então, ela vai ter o protesto, ela vai ter a música, ela vai ter a dança, ela vai ter a cênica aparecendo. E é isso. Escutem, ouçam, é sobre isso. E como é que a gente pode ouvir os seus EPs, suas músicas, te procurar, enfim? Andarilho Chá, sem acento, no Instagram, no Facebook. Desde o meu primeiro disco, como esse novo disco, Sem Armas com Ideias, você encontra nas principais plataformas de streaming, enfim. Ouçam, quem curtir me manda os feedbacks também, porque eu gosto de receber. A coisa que eu mais gosto de fazer é trocar ideia sobre as minhas criações. Então você que está escutando a gente no Spotify, você já vai lá, abre lá e já procura lá o Andarilho Chá, já deixa lá no esquema pra você ouvir e escutando esse novo álbum aqui, ó. Tá muito Pode bom. Pode conversar comigo, me manda mensagem. Uma coisa que eu fico, sei lá, puto é tipo de artista que trata a gente, fã, mal. Tá certo que a gente tá numa era também que tem fã jogando coisa em artista. Você já viu isso? Tem, eu já vi umas matérias que, tipo assim, tem, tipo, essas provas, enfim,
trends, né? Enfim, do TikTok, de você ir no show e jogar alguma coisa no artista. Então tem esses esses Zé Ruelas, assim, essa galera sem noção. Mas tem muito artistinha, né? Que fica fazendo pose e que tá muito ligado nessa coisa de tipo, brilhar e trata fã mal. Gente, eu quero pegar os meus no colo, porque já custa você fazer todo o seu trabalho pra você existir. E quando as pessoas elas gostam e se identificam. E é muito doido. Eu sei que se com a dança é da mesma forma. De pessoas muito distintas, assim. Do seu meio, da sua bolha, são tocadas pelo aquilo que você tá fazendo. Sim. Então chegam umas pessoas pra mim e eu falo, mano, eu adoro aquilo que você faz com andarilho, tudo. Vou dar um exemplo. Eu fiz um show recentemente no Vale do Anhangabaú, Andarilhos Arquitetos. E aí tem até esse vídeo no Instagram. O andarilho foi a Xuxa, praticamente. O andarilho falava e começava a fazer só criançada sentadas. Foi ali na Praça Ramos, então bem ali na escadaria, as crianças sentadas assistindo e prestando atenção. E eu falo, meu, que massa, o que será que essas crianças estão pensando? Né? É toda essa coisa do imaginário, essa coisa do visual muito forte do personagem. Então eu fico muito feliz mesmo de saber que com essa arte eu consigo tocar várias pessoas diferentes. E as que chegam até mim, eu gosto de trocar muita ideia e manter ali como acho que a gente falou sócios. muito sobre a questão do dinheiro e tal, né? A gente se preocupa muito com isso e a gente precisa disso. Mas eu acho que quando essas pessoas são tocadas, vai muito mais além do que o dinheiro, né? Esse é o momento que a gente não pensa no dinheiro. Esse é o momento que a gente olha e fala, porra, meu trabalho tá dando certo, meu trabalho tá funcionando. Pode ser uma pessoa. Mas pra mim é isso. Quando toca em alguém, a gente fez um trabalho agora em abril aqui com o espetáculo e a gente teve feedbacks muito positivos de pessoas que nunca tinham ido ao teatro, porque a gente levou uma galera pro teatro assim mesmo, tipo, famílias que se organizaram e foram assistir. E o pessoal, quando terminava, chegava pra gente e falava, meu, eu nunca vi isso, sabe? Nossa, que lindo, você falou a história Nossa, me tocou e aquilo pra mim foi... E uma das coisas que me tocou muito foi uma mãe de santo que nunca tinha ido ao teatro. Nunca tinha ido ao teatro. Ela é mãe de santo de um amigo nosso, que é bailarino também, que é o Cris Chave. E ela chegou e falou assim, meu filho, eu nunca fui ao teatro. Eu estou encantada com o que eu acabei de ver aqui. Eu estou... E ela falava emocionada. Ali pra mim foi tipo... O dinheiro esqueci, sabe? Tipo, passou. Pra essa pessoa eu faço questão de me apresentar de graça pra ela. Porque ela merece. Sabe? Muito louco isso. Vou falar agora pra vocês, o fanbase. Que até eu costumo brincar. Eu tava até conversando com uma mina esses dias. Que me acompanha, tudo. Aí eu falei, a minha fanbase não é igual da Anitta, que é aquela galera que você não pode falar mal da Anitta, que eles vêm em pesos, batem na sua porta. Destrói sua casa e constrói um Osho em cima. Aqueles assim. Nem os Beehive, né? Então. Mas são fiéis, porque eu sempre, quando eu peço alguma coisa, tudo, eles estão lá fazendo, né? E realmente vocês que fazem eu não querer desistir muitas das vezes que vem esse pensamento na minha cabeça. De desistência, pensar nessas pessoas e falar, não, tem gente ali que quer te ouvir. Uhum. Tava conversando com uma amiga esses dias, tava me queixando do negócio do Spotify, ela falou, não, para, eu sou sua amiga macumbeira, eu sei que vai dar certo, continua, não desista, não desista. E indo pra esse assunto, o malandro uma vez falou, leu minha mão, tudo, não precisei falar do andarilho, ele foi, sacou, e aí ele chegou, ele falou, só não desiste, continua, eu sei que tá difícil, mas não desiste. Eu falei, então falou, tá falado, né, então não vou desistir. Eu tenho uma frase que eu guardei, inclusive, e que eu acho incrível, que é assim, eu não vou me recordar muito bem, mas depois vocês podem procurar aí, eu li essa semana, que é assim, para alguns é mais difícil, porque a gente não está passando por cima de ninguém, a gente não está fazendo coisas ruins, a gente está trabalhando de verdade. Essa frase para mim foi tipo, caralho, é verdade. A gente tá fazendo tudo limpo, organizado, tendo ser o melhor possível dentro daquilo que a gente se propõe a fazer. E sendo estimulado o tempo todo pra falar, faça mais, mas você fica tipo, gente, calma, eu já fiz. Eu conversei conversando também com uma psicóloga esses dias, chegamos num assunto parecido.
é muito doido isso, porque ela até me perguntou, né? Mas por que você faz arte? Por que você tá nessa ainda? Você tá me falando pra mim, se queixando? Por que você faz arte? Aí eu falo, olha, sinceramente, eu me acho insignificante às vezes. Acho que todo mundo se pega nessa insignificância. É uma pessoa muito impotente perante as coisas que acontecem no mundo. A gente trabalha com honestidade, a gente só quer sobreviver e existir, resistir. Mas às vezes se pergunta, poxa, a guerra. Poxa, olha esse corpo preto dormindo na rua, poderia ser eu. Olha essa pessoa na Cracolândia, poderia ser um irmão meu. E todas as situações ruins que acontecem ao nosso redor, a gente quer fazer alguma coisa e não consegue. Muitas das vezes porque realmente a gente passa despercebido ou porque tá preso dentro dos nossos próprios problemas. E quando uma pessoa chega e fala que, você mudou, eu vim no teatro pela primeira vez, eu sinto que eu tô fazendo alguma coisa para além. Esquece o sistema, esquece a indústria, porque eu acredito realmente que o que a gente faz tá ligado com um plano espiritual, tá ligado com um plano muito além do que o plano homem, né, do que as regras do homem foram criadas. E se nós temos essa facilidade, então eu acho que é o caminho, acho que não tenho certeza, é o caminho, e temos que tratar isso de uma forma muito assim, orgulho de estar fazendo parte disso para transformar outras pessoas e deixar isso, né, enfim, essa pequena provocação para que acendam outras coisas na vida das outras pessoas, ou pelo menos pro momento, dá mais significância na minha vida fazer arte. Eu vou te falar uma coisa, e isso eu falei para algumas pessoas que passaram aqui. A Preta sabe disso, é uma coisa que eu venho sempre falando, mas tem pessoas, o Lucas sabe do que eu vou falar, né? Mas isso não é para todo mundo, não. Você sabe disso, que não é para todo mundo. Tem pessoas que passam por aqui e eu costumo dizer que são como orixás. Ai, meu Deus. É porque assim, gente, conversar com o Andarilho, vocês não conseguem entender o que eu estou sentindo aqui, a energia que ele flui. Acho que o Lucas também está sentindo isso. Mas você foi, de todas as pessoas que vieram aqui, você hoje é a que, sei lá, iluminou isso aqui de uma forma assim. A gente estava batendo um papo fora das câmeras da gravação. Aí que isso vai pro corte. E, é assim, é surreal, porque a gente conversa sobre tudo, a gente falou sobre tudo, a gente tinha uma pauta aqui, eu nem segui a pauta, porque não precisou, e agiu muito naturalmente. Então, quando isso acontece, e são poucas as pessoas que passaram aqui, a gente não seguiu uma pauta, só foi, é muita da energia, muita. Essas pessoas são consideradas pra mim como orixás, então é um orixá na terra, sabe? Tipo, obrigado por você continua fazendo o que você faz, porque não é só sua música que ilumina as pessoas. A tua presença, a tua fala, a tua maestria em trazer as coisas assim, é uma potência assim que é uma luz, é uma energia, é um axé que só o orixá tem. Você manja de numerologia também? Ou? Eu curto muito signo. Numerologia é o número 7, que é o que rege a minha vida. Laroie, a minha vida também é regida pelo 7. Então é isso. Laroie, é Exu sempre na frente, sempre atrás, sempre no lado. Gente, eu não fiz ainda, não tirei os búzios ainda, não sei. Algumas pessoas falam pra mim, mas eu vou esperar tirar pra poder saber. Exu rege meu caminho diariamente, assim, da hora que eu acordo, da hora que eu vou dormir. E eu odeio quando a minha vida tá parada. A gente tá sempre em movimento. Eu gosto quando tem reboliço, porque eu sou do reboliço, Ninguém para, como diz o bordão, Andarilho não para. E eu sou, o pessoal me conhece, eu sou muito da briga, da fala, eu não consigo ver nada errado, eu tenho que falar. Então, Exu tá ali o tempo todo comigo e minha vida é feita de reboliço. Se não tem um reboliço, não é. Eu costumo dizer que as coisas dão certo pra mim em 2 momentos. Ou é no início, ou é no final. No meio não funciona. E Exu é isso. Ele é o primeiro a chegar e ele é o último a sair. É isso sempre. Ou acontece as coisas no último dia. As pessoas que eu tô falando isso sabem do que eu tô falando agora. Ou acontece no último dia, ou acontece no primeiro dia. Nunca acontece no meio. E eu fico muito revoltado com isso. Mas eu sei que o espiritual... Eu já faço assim, vou confiar aqui que tudo vai rolar, assim, porque sempre rola.
E o orixá tá sempre presente comigo, assim, na minha vida, tudo, nossa família, enfim. Mas esse do orixá eu tenho muito comigo. E tem pessoas na vida que passam que, pra mim, são verdadeiros orixás na Terra. Você é um deles. Eu já chego, não, que eu não, eu já ouvi isso já. Eu fico, tipo, meio que assim, tentando entender. Porque eu tô num processo de espiritualidade também e depois de vários conflitos com a vida, a minha família espiritual é o que eu chamo até pra jantar, às vezes. Eu tô lá comendo, eu falo, vou chamar fulano, vou chamar ciclano, vamos comer, todo mundo. Porque é invisível, mas quem disse que nós precisamos ver? Tem coisas que a gente sente que tá ali. Ou fecha os olhos na hora de meditação, você sente, você vê coisas passando. E realmente, essa conexão e saber também dessa informação do 7 na numerologia, pra mim tá mudando muito. Sim, não, mas é isso. Independente do que você siga, do que você acredita, eu acho que é importante a gente fazer o bem. Sim. Eu acho que a gente tá aqui pra fazer o bem. Se você não acredita em Exu, não acredita em Jesus, não acredita... faça o bem e já tá tudo certo. E a sua fala também de trabalhar honestamente, de fazer o bem, optar por fazer o mal ou entender as coisas de uma outra forma, porque tem isso também, né? Sim. A interpretação de mal pra mim e pra você pode ser diferente também. Mas talvez passar a perna nas outras pessoas é mal em qualquer lugar. É mal em mandarim. Em qualquer momento é muito mal passar Mas tem gente que não se importa com isso, né? Principalmente normal, na nossa carreira artística, alpinismo social é o que há. Então eu tô aqui, eu tenho que crescer, eu vou passar por cima de todo mundo. E esse é um papo que vai muito além, que a gente tava conversando nos bastidores, né? Que vai além. Tá dentro da estrutura, tá dentro também de um racismo estrutural ou de uma falta de informação, mas também tá ligado ao caráter. Que a gente tromba com pessoas que às vezes elas estão subindo pela sua cabeça. E você fala, poxa, mas você... É isso, né? Mas pra gente finalizar, a gente tem uma pergunta que a gente faz pra todo mundo, que é uma pergunta que é a cara do podcast agora, né? Depois as pessoas estão falando, mas é a pergunta pra finalizar. Ai, meu Deus, eu tenho medo dessas perguntas, porque depois eu vou desenrolar histórias, mas aí perguntas... É uma pergunta básica, porém cada pessoa que veio aqui trouxe uma resposta sobre o que ela acredita. Falei que o ano que vem a gente vai colocar aqui, ó, todas as respostas dessa pergunta e aí o nome da pessoa embaixo, né? Então hoje vai ser chá, vírgula, Andarilho, a sua frase dessa resposta. Andarilho chá. O que todo mundo pode? Nossa. Calma. No seu tempo aí. Só lembrando que a gente tem tempo. Todo mundo pode ser feliz. Tá difícil ser feliz. Porque eu brinquei recentemente com uma amiga. O que é felicidade? Aí a gente ficou brincando um com o outro. Felicidade é igual Deus. Eu sei que existe, mas eu nunca vi. Mas brincadeiras à parte. No final das contas também, você tá lutando pela sua felicidade. O que te faz feliz é isso, né? Então todo mundo pode ser feliz. Até ser triste. Porque tem gente que gosta também de ser triste e acha que é felicidade. Não sacou que a felicidade tá ali, né? Nós nos colocamos em vícios dentro dessa vida. Mecanismos que nos colocam ali e nos deixam dentro de uma bolha. E às vezes é aquilo que você quer. Às vezes você tá lutando tanto pra sair de uma coisa. Para, respira. Você gosta de fazer aquilo, você gosta de ser isso. Sim. É o seu tipo de felicidade. Você entende onde eu tô querendo chegar. Sim. O Felipe Cirilo, quando veio aqui, disse uma coisa que eu falo sempre pra todo mundo que vem aqui, que é... Às vezes você tá procurando ser uma pessoa, mas você já é. Isso! Eu tive muito problema. É aquilo. Esse lance da felicidade. E hoje, quando uma pessoa pergunta se é feliz, eu falo, putz, eu sou. Aí eu falo, nossa, eu sou. Porque aí eu começo a pensar toda a trajetória, tudo que me impede também de parar, de querer desistir. Porque desistir agora, depois que a gente já construiu um monte de coisa, é isso. Tudo que você já fez, olha o lance, já vem o teatro, fala, nossa, editais. Eu falei, não vou desistir agora. E aí você percebe que você é feliz na medida do possível, você é feliz e todo mundo pode ser feliz. E aí a gente finaliza com aquela música da Xuxa. Todo mundo tá feliz, tá feliz.
está Ó, os direitos autorais aí É no verdade, YouTube. não pode, corta o YouTube. Canta do Andarilho. Manda esses feios sair do camarote. Isso aí, perfeito. Essa daí não vai ter problema. Andarilho, eu quero te agradecer de todo o coração, eu e a Preta. A gente aqui do Todo Mundo Pode. Obrigado, Dandara, que tá sempre aí no corre. Cleito, que tá sempre nos ajudando. Lucas, que tá aqui com a gente toda a gravação, nos ajudando de todas as formas possíveis. Obrigado mesmo a essa galera que faz com que esse programa possa existir e a gente trazer pessoas para contar as suas histórias, para que as pessoas possam falar do seu trabalho. E principalmente eu falo aqui que isso aqui é pra gente conhecer aquele artista. É um bate-papo intimista, tá? Pra gente trocar uma ideia, mas principalmente pra conhecer o artista. Às vezes a gente conhece alguém, mas não sabe qual é a história de vida dele, de onde ele veio, quem são seus pais. E pra mim isso é muito vago, porque a gente às vezes acaba consumindo uma pessoa que tem tanto que a gente, nossa, que louca. Mas quem é essa pessoa, né? Nossa história é parecida. Isso, a gente Conversando nos bastidores. ideia aqui hoje, nos bastidores, eu descobri que, nossa, o quanto a minha história dele é muito parecida em vários aspectos, assim, eu fiquei até chocado, eu falei, existe, né? Sim, existe, né? Existe alguém que é muito parecido, assim, dizem no mundo existem 7 pessoas parecidas, né? Então, a gente tá... Tamo ali. Encontrei a... É primo. Aquele, não sei, daqui a pouco descobre que é primo. Exato, já pensou, né? Ó, plot twist aí, ó. Mas obrigado de coração por você ter vindo. Sei que veio de longe, veio lá de Osasco, que é super longe aqui para Guarulhos para gravar, mas veio no corre. A gente tá aqui, ó, mais ou menos umas 2 horas conversando, mas desde a hora que a gente chegou até agora a gente tá batendo um papo. Sim. Que esse papo que vai continuar aí para muito tempo ainda, né? A gente vai conversar muito, tomar uma cerveja. Eu não bebo, mas é isso. Eu também, gente. Eu não posso beber, não. A gente bebe uma cerveja Uma das pegada. coisas enfim. Mas é isso, de coração mesmo. Obrigado mais uma vez por você ter vindo, aceitado o convite. Obrigado, Tim, pela indicação. Ó, sem comentários. Não vai ficar com ciúmes agora, a gente tem mais um. Mas é isso, obrigado de coração. Preta, você não tá aqui, mas se faz presente sempre. Você faz parte desse trabalho, desse programa. Isso é uma construção nossa, é diária. A gente tá na correria fazendo com que isso aconteça. E você que tá aí do outro lado, já sabe qual é o seu papel. Deixa o like, compartilha com seus amigos e inimigos. Foda-se, compartilha. O importante é o engajamento. Sejam felizes. Sempre. Exatamente. Então compartilha aí com a galera. A gente finaliza essa segunda temporada. A gente finaliza aqui dezembro, que foi um ano muito bom pra gente. Um ano de muita luz, de muita correria, de muito estresse também, mas faz parte da nossa vida. E desejo a você que acredita um Feliz Natal, desejo a você um Feliz Kawazan, desejo a você, enfim, um Feliz Bar Mitzvah, como você comemora aí as suas tradições. Mas é isso, de todo o nosso coração. A gente deseja a vocês que a gente entre em 2024, um ano que vai ser regido, para mim que acredito por Exu, que é uma força potente, que é de caminho e de muita luz. Desejo a vocês muita paz, muita energia, muita alegria pra você também, pra sua família. Tamo junto. Fé e foco. Foco, força e... É isso, galera. Obrigado. E é isso, tamo junto aí. Valeu, mano. Chá.